São 8h51, deixa eu cumprimentar o Coutinho, ele já está aqui na nossa bancada e vai nos ajudar a enxergar o gráfico do VIX e o que está por trás desse gráfico do VIX, beirando os 20 pontos. Vai ser muito importante pensar a dinâmica desse dia 2 de junho e olhar para compreender a dinâmica de hoje, o comportamento do VIX. Sim ou não, Coutinho? Bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Lindão. Tudo bem? Tudo ótimo e por aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos Como lá. é que a gente vai? Vamos pro VIX? Bora pro VIX, Bora Coutinho. pro VIX, então. Vamos lá. Bom dia, pessoal. O VIX tá na tela. Então, assim, o VIX já fez fundo, né? Se você tirar um pouquinho do zoom, então essa região de 18, ela já é fundo. Se você puxar um longo intervalo de tempo, você vê que geralmente é daqui para cima. Então, o que a gente vai ler agora? Falar, bom, se é daqui para cima e o mercado está tendendo a piorar no sentido de aumento de risco e, consequentemente, aumento de VIX, fiquemos atentos, né? Então, já tem o fundo, tem uma acumulação. Graficamente falando, posso falar que está montando um pivôzinho de alta aqui, então isso aqui tende, da forma que está, a subir. O VIX sobe, o mercado estressa e aí a gente já sabe o que acontece. Então, vamos começar a semana dessa forma, vamos com cautela e ver como é que isso vai se desenvolver, principalmente no que for acontecer no mercado americano, com relação ao índice, consequentemente, apetite ou não pelo risco. Obrigado, Coutinho. Destaque inicial. Coutinho, também quero estender a você um espaço para calibrar a expectativa do público para o lançamento da nova corretora do TC. Inclusive, nós perguntamos hoje na nossa enquete se você do outro lado já está alistado para mergulhar com a gente nesse novo modo de operar. E 40% disseram que sim, já estão preparados. 19% disseram que ainda não estão listados, mas vão se alistar hoje, vão deixar os seus dados hoje. Ou seja, 60% já estão no jogo ou vão estar. Agora, me chamou a atenção que 40% disseram não e perguntam qual o caminho mesmo. Então, enquanto o Coutinho convida você, nós já temos fixado no chat do YouTube o caminho para você acessar o aplicativo, se você já tiver o aplicativo baixado, para você atualizar o aplicativo e aí dentro do aplicativo não tem segredo, é impossível, até o Mr. Magoo vai enxergar. Se você clica no aplicativo, se você entra no aplicativo, no botão central, você logo ao final ali na parte inferior, botão central, você tem o raiozinho da Traders, já dá para chamar assim a nova corretora do mercado, que é a corretora do TC. Se você clica lá, você vai deixar os seus dados, como em qualquer outro tipo de cadastro, e aí pronto, você já está listado. Hoje, a bola começa a rolar. Então você que gosta de link fixado no chat do YouTube, vai lá. Você que está no desktop, prefere o link na descrição da transmissão, vai lá. E você que está no desktop, mas também gosta de chat fixado, está lá, são os dois caminhos para você clicar e viver essa dinâmica com a gente. É um dia muito importante o de hoje, Coutinho. Com certeza, eu acho que a mensagem que eu posso passar para todos é o seguinte, né? Eu nos meus 50 anos, eu tenho pensado muito na questão de o que eu construí, né, na Bolsa nesses últimos 20 anos, que é o tempo que eu tô aqui. E aí a grande sacada é o que eu posso fazer, ou o que eu perdi de tempo, e hoje, e aí esse é o input que a Traders vai nos trazer a todos, o que eu posso fazer mais rápido. Então, de novo, a corretora por si só é uma commodity, é uma empresa que te liga na Bolsa. Mas a filosofia aqui foi feita de forma diferente, ou seja, eu não preciso conectá-los na Bolsa, eu preciso prepará-los, eu preciso educá-los, eu preciso conduzi-los para que esta experiência se torne correta, mais fácil, por assim dizer, porque não é fácil, então vamos colocar como mais fácil. E lógico, no final das contas, lucrativa. Essa é a ideia. Então, o conceito está todo em cima disso, né? Não é só conectá-los na Bolsa, mas tem todo um processo de condução que vai ser feito através da nossa comunidade, que é feito, a grande porta é feita aqui pela TC News, ou seja, munir vocês de informações, tudo isso. Então, assim, o convite é quase que um convite obrigatório. Eu acho que é uma oportunidade única para que no final tudo isso aconteça de forma boa, de forma positiva e, no auge dos meus 50 anos, no menor tempo possível. 8h56, obrigado, Coutinho. Guilherme Cunha também já na ponta da conexão pra gente conversar e calibrar mais uma dinâmica de pregão. Alô, Gui, bem-vindo e bom dia. Esse agasalho vermelho diz o quê, hein?
Ah, Leozinho, voltamos, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Em uma data tão especial, nós temos um mundo bem turbulento e volta-se, né? Aqui tá um frio geada. Eita, o mercado vai aquecer o coração do jovem trader. E não tem jeito, Léo. Tá aí o ouro para colocar quase 2% do seu movimento de alta. Um contexto muito mais anti-risco para mim, infelizmente. É só o Petrolão dando uma ajuda para a nossa Bolsa Brasileira. No demais, tendemos a continuar o cenário que vem nos últimos 3 dias, né? Um cenário de fluxo mais reduzido, o mercado americano contextualizando um pouco do sentimento ao risco, e aqui para nós, infelizmente, tende a respingar pelo lado negativo da coisa. Estamos em leilão, né, de abertura do índice futuro, levemente abaixo do ajuste do dia da sexta-feira, 0,20% de alta pelo fechamento, então vai ser bem árduo aí a primeira 1 hora de negociação dessa nossa segunda-feira. Fato, Gui. 8h57, você que também é trader raiz, vivendo com a gente esse dia especial com o lançamento da corretora do TC. Que interessante pensar numa corretora que foi conceituada, pensada por quem tá na trincheira e sabe as dores que os traders enfrentam no dia a dia, né, Gui? Que não são poucas, né, Léo? Acho que o Coutinho foi muito feliz no que ele pautou na sua oratória. O trader por si só, a corretora é corretora. Agora, o lance do atendimento especializado, né, o movimento mais educacional, visto que o mercado ele já tem a sua devida complexidade, a corretora, a que a gente já está, infelizmente, no Brasil, naquele cenário de muito ajuda aquele que não atrapalha. Então, realmente, que o TC seja essa chegada revolucionária, que traga essa perspectiva mais positiva de um atendimento diferenciado, sabendo já das dores do trader, e que alavanque todos nós pelo lado bom da coisa. 8h58, Gui, sobre a dinâmica específica das negociações hoje, para qual história você vai olhar com mais peso e qual delas deve impactar mais a sua estratégia de operação hoje? A história doméstica, declarações do Haddad agora há pouco, falando em diálogo com o Congresso, com o endereçamento de questões estruturais para repensar o fiscal e uma eventual calibragem na dinâmica do IOF, ou a história internacional, essa queda de braços entre China e Estados Unidos, e alguns ouvintes anotaram aqui no chat corretamente, já foi pior o pré-mercado americano. O pré-mercado americano ele já teve um humor maior ao longo da madrugada. Nós estamos até vendo, sobretudo quando olhamos para as 7 magníficas, uma foto percentual melhor do que a de outrora. Alguns papéis chegavam a cair 2%, agora a maioria cai 0,30%, 0,40%. Diga aí, Gui. Melhor, mas não bom, né, Léo? Eu acho que os dois são ruins, tanto lá fora quanto aqui dentro. Nós temos um rebaixamento aqui de nota do Brasil por esse cenário fiscal, então pode ser um bombeiro, mas isso vai ser acarretado até a sua devida resolução, tá? Então essa barrigada do fiscal já não cabe mais discurso, a gente não consegue mais pautar um cenário otimista único e exclusivamente por uma reunião, agora vai ser diferente, ou vai diminuir o lance do IOF. Não, acho que tudo isso só tende a gerar uma volatilidade, mas a perspectiva ruim da instabilidade fiscal, ela é extremamente elevada. E lá fora, Léo, eu vejo que todos os outros indicadores não trazem um cenário de melhora. Pelo contrário, de novo, para mim, quando a gente tem esse movimento de guerra comercial, o ouro foi sempre o principal termômetro, e o gráfico do ouro está muito feio na madrugada inteira, inclusive, de novo, quase batendo os 2%. Essa melhora nas 7 magníficas só também diminui a intensidade do caos, mas é uma segunda-feira que começa um mês de junho aí de um cenário diferente e mais averso ao risco. 9 em ponto, portanto, abertura do mercado de futuros a partir de agora para você que se liga e constrói mais um capítulo vivo na cobertura dos mercados. Bom pregão para você, vejamos qual história vai prevalecer, a internacional, a doméstica, a de Trump versus Xi Jinping, a de Haddad em relação às questões fiscais brasileiras. Assuntos não vão faltar. Nós já temos o Indifut avançando, 0,19% de alta, está de volta à faixa dos 138 mil pontos. O dólar, meus amigos, veja lá, R$ 5,735, é uma queda substancial de 0,61%. Será que o mercado já começou a comprar essa ideia de uma agenda mais positiva do ponto de vista fiscal e econômico?
Alguém poderá falar, Léo, e da porta para fora? Da porta para fora certamente tem explicação, porque o DXY está caindo 0,6%. Então é um dia de um dólar a nível global mais fraco. Um dólar a nível global mais fraco abre espaço para outras moedas, entre as quais o real brilharem um pouquinho mais. E o real está honrando isso com uma queda de 0,50 da moeda americana ou com uma vitória de 0,50 sobre o dólar. Então, me parece precoce afirmar que as declarações do ministro Fernando Haddad já ajudam o dólar a cair. Me parece que é um movimento mais global o de hoje. Já em relação ao índice, bom, a alegria dos comprados foi tímida, já estamos caminhando quase para um 0-0 de saída, ó. 138.075 pontos é o que nós temos agora na dinâmica de Indifut, ó, 138.135 para ser preciso agora. Curva de juros, 2 pontos base a menos em toda a extensão. Tá na hora de cumprimentar, pensando em mercado de futuros, o Coutinho, para você organizar com a gente, Coutinho, dólar e índice. Vamos lá, os pontos mais importantes para a dinâmica dessa segunda-feira, Coutinho. Bora. Então vamos lá, pessoal. O índice abre praticamente no 0-0, ele permanece lateralizado, lamentavelmente no intervalo grande. Sua mínima 1,35, sua máxima 141. Conta rápida, 6 mil pontos. Então tem muita coisa para mexer. No curto prazo, baixista. Teve um ouvinte nosso aí, o Toca, perguntou se isso era um ombro, cabeça, ombro. Ok, pode ser. Não é muito a minha figura, mas sim, você tem um ombro, formação superior, e aí para fazer a cabeça eu teria eventual correção jogando para 135. Baixista porque eu tô dentro de um canal, baixista porque eu tenho uma harmônica, ou seja, no curto prazo, hoje e amanhã, eventualmente quarta, esse cara deveria, primeiro suporte, 137,350 até o 135. Seu lado direito, dólar horroroso, permanece dentro de um canal. Seu fundo, R$ 5,683, sua máxima, R$ 5,770, permanece dentro desse canal. Falei na semana passada, sobe um dia, cai outro, sobe um dia, cai outro, fica adirecional e, consequentemente, o day trade também fica bastante complicado. Então, de novo, no dólar especialmente, cuidado. Abertura, Gui, sua percepção, por onde você acredita que a coisa esteja indo na dinâmica desse dia 2 de junho, gosta do que vê? Gosto do que vejo. Na verdade, acaba reduzindo um pouco dessa intensidade caótica que nós estávamos presenciando para o movimento, principalmente do índice, então acaba sendo mais interessante. Acho que a primeira uma hora do dia vai ditar a regra do jogo. Acho cedo a gente ainda estarmos dibrando, né? Assim vamos se dizer, a perspectiva do mercado internacional, mas é interessante, tá? O índice briga por esse cenário do 0-0, o dólar, em questão técnica também, acima desses 5,70 ainda é uma puxada para um cenário comprador, né? E nós não vemos esse cenário ainda ser carregado para a perspectiva do dólar, então tem uma abertura aí interessante, positiva para o nosso mercado brasileiro, mas eu esperaria pelo menos mais uns 10, 15 minutos, 9,15, fechar esse primeiro candle de 15 minutos, fica mais consistente essa perspectiva. Para mim, o mais chocante é o dólar, que apesar de todo o contexto de XY, etc., tecnicamente o movimento da sexta estava muito feio e podendo contradizer essa abertura também. 9,4, o Guilherme Cunha entendendo que ainda é cedo para a gente estimar o direcionamento, sobretudo do índice. O dólar tem esse apoio do DXY que sugere fraqueza a nível global, desde o esquenta do mercado. A cobertura da TC News já estava organizando isso para você. Agora, Gui, em relação às falas do Haddad, eu queria te ouvir com um pouquinho mais de calma sobre essa dinâmica doméstica. É importante a gente colher a sua percepção. Para quem está chegando agora, o Haddad, há pouco num quebra-queixo lá em Brasília, enfrentou as perguntas dos jornalistas e confirmou duas coisas. A primeira, está acertado com o Congresso uma calibragem nas alíquotas do IOF. Isso sugere que não vai haver um recuo total e absoluto do que foi promovido em relação ao IOF, mas no máximo uma moderação das variações percentuais. A segunda camada é que o Haddad acena para reformas estruturais. Inclusive, classifica o episódio, o acontecimento e o contexto como positivos, no sentido de oferecer uma oportunidade para que, em termos de agenda, seja redirecionada uma eventual reforma estrutural para o país. Foram essas as duas colocações. Num contexto rápido, Gui, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no evento do PSB, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acenou ao Congresso em vários momentos, defendeu o diálogo e fez uma crítica velada ao ministro Haddad, quando diz que não adianta o governo pautar A
sem que a coisa esteja minimamente antenada junto ao Congresso, sob o risco de A não ir para frente. Ainda que o IOF não precisasse contar com a bênção do Congresso, é uma decisão que apenas toca no Executivo, nós vimos o ruído que deu e a maneira como o Congresso rapidamente se mobilizou dentro do que é possível para não ter um problema relacionado às emendas, para problematizar a medida. E por fim, Hugo Mota, que foi ontem brindado por Lula em alguns momentos, chegou a sugerir que Haddad e os seus tivessem 10 dias, tempo suficiente para desenhar uma alternativa em relação ao IOF e que, de preferência, em vez de gambiarras fiscais, fossem apresentadas medidas estruturais. Aí vem o Haddad, dias depois, e há pouco menciona que as reformas estruturais estão de volta para a mesa e que ele considera tudo isso uma boa oportunidade. Gui, separando as camadas, qual o saldo dessa história e como você acredita que ela possa impactar a dinâmica de negociações para hoje? Saldo brasileiro, Léo, é o saldo do Brasil e acho que, infelizmente, né, a oratória de um determinado governo para outro seria talvez diferente, mas as consequências muito semelhantes, tá, no que diz respeito ao famoso puxadinho fiscal, então assim vamos chamar. Então não adianta de nada você fazer os testes, a gente não é Estados Unidos, para brincar de fazer um teste, ver a reação do mercado e depois a gente muda um pouco da trajetória, depender de quão agressivo é o comportamento do mercado. Aqui é o Brasil, aqui tem que ser muito claro a perspectiva e se precisar fazer uma reforma, aí realmente fazer um puxadinho é mais bonito, né? Porque a gente não consegue ficar, pô, agora o IOF é tanto, diminui aqui. Isso gera volatilidade, mais uma vez, reduzindo, vai trazer uma perspectiva mais interessante para o risco no curtíssimo espaço de tempo, mas quando a gente fala de estrutural, eu vou mudar essa problemática para uma resolução, está muito distante, né? Então se precisava colocar, eu vou chutar o número aqui, tá? 3% de IOF para resolver o problema, e aí o mercado panica, você cai ali para 1 e pouco, você não resolveu problema algum, você só piorou, você colocou uma tarifação que não existia, não vai resolver o problema, e daqui a 3, 6 meses, ou perto das eleições de 2026, vai estar estampado mais uma vez a problemática do fiscal. Então, quando a gente olha para as notícias, como a gente está colocando aí o cenário, né, de rebaixamento de nota devido a fiscal e etc., é porque esse problema não é de hoje, não é de agora, esse problema ele é grande e muito antigo e que ou alguém vai ter que resolver, né, a gente vai ter que penalizar por um período, o remédio vai ser amargo para tentar fazer uma mudança de fato estrutural, senão a todo momento a gente vai ficar nesse discurso de, pô, agora é tanto, diminui porque o mercado panicou, e as consequências vão ser cada vez piores lá para frente. É a famosa barrigada, então hoje o Haddad tende a ser o bombeiro, mas ele pode ser o grande vilão aí numa cena de um próximo capítulo. Infelizmente, Brasilzão, difícil. Ah, Gui, mas bolsa tá subindo, tá nas máximas. Repetindo, nós estamos sendo 100% não, muito forte, mas uma grande maioria desse fluxo ETF de emergentes e fazemos parte dessa cesta. Caso contrário, estaria mais chato a precificação da nossa bolsa, com certeza. 9h09, você viu que até o caminhão dos bombeiros pintou aí para ilustrar o seu raciocínio, Gui. A gente tem 9,9, amigos, teve máxima, teve mínima, continua havendo mínima, ó, renovação praticamente de novo, deu quase 0,70% de baixa, R$5,729. Coutinho, será que a gente consegue enxergar, é factível enxergar esse dólar abaixo dos 5,70 hoje? 5,70, R$5,683. Teria que descer bastante, Léo. Olha só, a gente está dentro desse canal, aqui no 5,683 com 770, o mesmo canal do diário. Para chegar ao número que você comentou, o dólar teria que descer, vamos ver, teria que descer 0,76. Não me parece muito. Não me parece muito. Não, não é tão difícil assim, vai. Então assim, teria que cair 1% arredondando, né? Logicamente seria um movimento mais longo, mas 1% me parece factível. O dólar, ele tá em baixa, dentro de um canal, não tem o figura gráfica, simplesmente faz um movimento harmônico, e o índice também ali no 0 a 0, também montando um envelopezinho de baixa. As duas formações no gráfico de 60, a próxima entrada a gente vai pro gráfico de 15, mas no gráfico de 60, as duas formações ainda ruins. 9,10. Bom, em relação ao índice, a fotografia do Indifut também buscou máximas recentes. Nós tivemos 138.505 pontos como o ápice a que se chegou.
Vamos lembrar que o Ibovespa na sexta-feira, Coutinho, perdeu 1.500 pontos. Nós tivemos uma correção um pouquinho mais encorpada. O Ibov voltou aos 137 e segurou as penas. 137.026 pontos. O Indifut esboçando uma reação ao avançar 0,34% a 138.445. Vai lá. O Ibov do seu lado direito, ele está dentro de um canal, né? O Ibov 137026, a parte superior 140240. Hoje tem, entre aspas, uma compra especulativa sob suporte, ou seja, uma oportunidade que o Ibov teria de fazer um eventual repique. Ok, possível. Por enquanto, o índice futuro vai nos ajudando, mas é uma condição, de novo, ruim, né? Você vê que o mercado ele vai puxando para baixo, você vê quarta, quinta, sexta-feira com candle de aceleração. Hoje, por ser um ponto de inflexão, a gente tem que aguardar o mercado abrir e ver se efetivamente, ok, repicou, todo mundo vai ficar felizão na ponta comprada, ou não, perdemos esse suporte, e aí a gente vai falar de 133 mil pontos pro Ibov. A curva de juros também vai ajudando na fotografia mais favorável para o comprado, porque a curva de juros vai fechando agora, pessoal, 4 pontos base a menos. Isso significa, na prática, um pouco mais de espaço para o índice avançar e a moeda americana vai caindo em linha com o que ocorre pelo mundo. Nós estamos muito próximos da mínima intradiária, R$ 5,726. É o que nós temos agora, a mínima foi R$ 5,723. 3 pontinhos para a renovação da mínima. O Guilherme Cunha, vamos lá, deixa eu entender uma coisa com você. É cedo, você há pouco classificava, para falar que o Indifut tem uma direção clara. Poxa, eu tendo a concordar. Ainda que nós venhamos de uma correção na sexta-feira, e uma correção que aí sim dá para chamar de correção, poxa, 1.500 pontos a menos e tal. É pouco perto de tudo que subiu, mas para um intraday me parece importante. Ainda que nós venhamos de correção e que o Indifut possa mostrar alguma reação, eu tendo aí contigo na coisa do vamos só observar com um pouquinho mais de calma. Aí vem a curva de juros e começa a fechar. E o dólar chega a quase 0,80% de queda. Aí eu já começo a olhar para esse Indifut e eu começo a lembrar da inércia da bolsa na alta, a mão treme e eu falo assim, caramba, os astros estão se alinhando e me parece que vai haver apetite pelo risco aqui no Brasil. Então eu queria que você comentasse. Agora o segundo ponto é, o dólar, se vai cair mais do que o 0,80, ninguém tem bola de cristal. Mas que ele é para baixo, que dificilmente ele encerra o dia hoje se apreciando, isso tá com muito mais convicção pra gente dizer pro público, né? É pelo tempero internacional e até mesmo o noticiário local. Você não tá amanhecendo hoje, Gui, com evidências que surgiram um dólar mais caro. Ao contrário, né? Pelo menos um dólar estável. Somado à fraqueza internacional, dólar pra baixo. Não, o dólar da sua abertura já deixou um pouco mais claro, né, o movimento de novo. A sexta-feira foi caos, a sexta-feira embicou para cima, mas sexta-feira foi o vencimento do contrato, foi a rolagem, então todo o movimento. E quando a gente fala de fiscal, a memória de 2024, ela é muito árdua. Porém, a abertura foi guepada, a abertura teve vendedores, a abertura está indo para suporte, e se romper esse suporte, inclusive, é show de bola, a gente consegue cravar, aí sim, 9 horas e 14 minutos para 9 horas e 15 minutos, que o dólar no dia de hoje, vendedor subiu, óbvio, nada cai numa linha reta, subiu, é a puxada para a ponta vendedora. Agora, do lado esquerdo da tela, quando a gente fala do índice, apesar de a gente ter falado, vamos esperar pelo menos 9,15 e só ter tido melhora, eu continuo trocando, eu acho que ainda é cedo para você tremer a mão, abstinência do final de semana, eu quero clicar, cuidado, operador, nós temos aí alguns fatores que podem vir a puxar em cima do gráfico e contrapor uma movimentação de uma trava já nesse teste desse primeiro topo, essa linha muito bem exposta de resistência aí pelo Coutinho. Então a abertura tem uma melhora daqui lá fora, como vocês pautaram, temos o petróleo quase 4%, a última vez que eu estava flagrando o petróleo Brent, isso tende a impactar, tem bastante precificação para a nossa bolsa, mas e todo o restante? A abertura das 10 horas da manhã pode colocar aí um cenário muito mais estacional na ponta do preço. Por hora, deixa subir, na inércia a tendência mais longa ainda é de alta, mas eu não consigo segunda-feira, 9h16, com tudo que passou no final de semana, tá comprando o índice aí tranquilamente não. 9h15. Olha só, pessoal, hoje, em função do lançamento da corretora do TC, temos uma transmissão mais que especial, apenas histórica. E a gente quer coroar tudo isso com 2.000 likes. Vocês nos ajudam a chegar lá? Vamos caprichar no like? Preciso da convocação de todos vocês
para que a gente alcance essa meta e coroe o lançamento da corretora do TC. Coutinho, capricha com aquele jeito que só você tem, aquela embalagem única, padrão Coutinho Fibador, vai lá. Bora lá, você quer os 2.000 likes agora? Bora, vai. Pessoal, vamos lá, 2.000 likes. Vamos quebrar? Então, por favor, se você não se importar, 2.000 likes, vai. Deixar o meninão feliz aqui, que eu adoro ele. Então, ó, já temos quase 1.100, partiu 2.000. Gostei, Coutinho, muito obrigado, hein? Vamos juntos. Para mais de 2.500 pessoas, especialmente para o Saturn Blue. Léo, qual vai ser o nome da corretora? Há pouco o painel Mover Pro batizava Traders. Meus amigos, vai dar o que falar. Também tá aqui o tremendão do mercado financeiro, o Daniel Andrade. Like, eu tô guardando para o bebê reborn Fiboninha. Ô Dani, faz o seguinte, vamos entrar num acordo. Eu te garanto que ela aparece aqui. Mas já adianta o like, nós precisamos receber adiantado. Quem mais tá aqui? O Flash Bull Scalper tá na área, José Marques. Também o Rodrigo Chamusca. O Record Bemó, agitando o chat, hein, Record? Um abraço. Tô vendo aqui a galera trocando uma ideia. O Burro com Iniciativa. Puxa vida, hein? Quem mais tá aqui, ó? Você conhece alguém burro? Com iniciativa? É. Eu buguei na hora. Não, porque eu já ouvi essa frase, é pior do que alguém burro, é alguém burro com iniciativa. Quando é alguém que é burro e não tem iniciativa, ninguém repara, né? O Vitor também tá por aqui, o Garudo, o Véu da Lancha, também tá o Carlos Danta, o Raimundo, aliás, Carlos Dantas, tem S no final, o Raimundo Tavares, o Paquito, não é o Paquito, é a Paquita Trader, agora sim, a Paquita Trader. Tá na área, bom dia Leozinho, bom dia Coutinho, bom dia a todos os tecenenses, que beleza, obrigado Paquita, quero que você faça a sua festa hoje, hein Paquita, junto com a gente. Também ó, o Ricardo Porto tá aqui, bom dia Léo, Coutinho, Gui, Cami, parabéns a toda a equipe TC, hoje é um dia histórico, dale Rica, também tá por aqui o Savan Fará, amigos, para mais de 2.500 pessoas nesse dia 2 de junho de 2025, vamos passear com o Coutinho. Ó, já estamos com quase 1.300 likes, hein? Convocamos, eram quase 1.100, já estamos beirando os 1.300. Tá bonito, tá beleza. É gol atrás de gol. Vamos fazer o seguinte, amigos. Aquele giro pelo mundo. Olha só a tabela da volatilidade. A Camila vai me ajudar a construir aqui essa atualização. Veja como o dólar a nível global vai caindo. 0,61% de marcha ré. Olha o VIX. Quase 6% de avanço, de estresse, 19,6 pontos, é um compasso de espera. Lembrando que hoje tem Jeremy Powell. Gui, é com esse tema que eu vou contigo em instantes. Yields de 2, 10 e 30 anos, estressados. Nós temos 3 pontos base a mais nos prêmios em média. Vamos aos índices acionários americanos no pré-mercado? Camila Nascimento, é contigo. Vamos lá, então. A gente tem nesse momento o S&P com queda de 0,42% aos 5.886 pontos. Nasdaq cai 0,55% aos 21.221 pontos. Enquanto o Dow Jones perde 0,22% aos 42.199 pontos. O Russell 2000 agora há pouco tinha positivado, mas agora voltou a cair. Recua 0,02%, bem perto da estabilidade, aos 2.060 pontos, Léo. Obrigado, Cá. Microsoft cai 0,20, melhorou bem. Apple cai 0,45, Nvidia 0,6. Google deu uma piorada, tá caindo 2,20. Meta tá caindo 0,36, Amazon 0,30 e Tesla cai 1,5. Você vê que Google e Tesla são os destaques negativos maiores. Bom, isso posto, dá uma olhada nos destaques de agenda e olha o que vai acontecer às 14 horas. Nós temos, ó, discurso do Jeremy Powell no radar hoje. Oh, poderoso chefão. Vem aí. Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano. Diz aí, Jeremy Powell, o que você vai fazer? O homem vai por onde hoje, hein? Qual vai ser o caminho? O Alex tem baixíssima expectativa. Entende que o tom e o teor já estão bem antecipados pelo mercado. Deve ser mais do mesmo. Poucas menções à política monetária e, quando houver, a perspectiva do conservadorismo, do freio de mão puxado, do espera sentado ou deitado que de pé vai cansar em relação a corte de juros. Bom, pessoal, 9h20, eu vou pedir para cá, então, reforçar o IPCS e a confiança empresarial de maio. Essas fotografias saíram na faixa das 8. O Boletim Focus nós já pagamos aqui e às 10 horas
Vem aí o PMI de manufatura S&P Global. Foto de maio, é o próximo evento em que a gente fica de olho. Pois não, Cá, é você. Vamos lá, a confiança empresarial voltou a subir em maio após 2 quedas consecutivas, ao avançar 0,4 ponto e atingir 94,8 pontos. A alta da confiança empresarial em maio interrompe, ao menos temporariamente, a tendência de queda observada desde janeiro, associada à desaceleração dos segmentos monitorados pelas sondagens empresariais da FGV. Já o IPCS da quarta quadricemana de maio registrou alta de 0,34% e acumula uma alta de 4,29% nos últimos 12 meses. E já aproveito a palavra, Léo, para pagar falas de Volodymyr Zelensky. Ele disse que a Europa, junto com os Estados Unidos, tem armas melhores que a da Rússia e que tem soluções táticas mais fortes e que o último ataque da Ucrânia, provou isso. Zelensky também ressaltou que a Rússia tem que sentir perdas e isso vai acabar empurrando eles para a diplomacia, Léo. Pois é, assim, vamos falar dessa camada também do eventual cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, que parece distante, né? Eu vi os analistas se dividindo, dizendo que se a Ucrânia queria o cessar-fogo, não é com ataque dessa proporção que se chega a esse cessar-fogo e que o Putin se sentiria bastante deslocado, desconfortável em acenar para qualquer denominador comum com a potência de Vladimir Zelensky. Esse foi um ponto. Outro ponto foi, ao contrário, a Ucrânia acertou muito ao dizer, a gente quer o cessar-fogo, mas não é para que vocês tenham piedade de nós, não é para que vocês achem que a gente está mal na fita e a gente não tem condição de competir, logo precisa baixar a arma. Não. Olha aqui, o que eu entrego para vocês. O ataque coordenado dos drones, 40 aviões russos sendo comprometidos, explodidos, destruídos, e um recado ucraniano do tipo, o cessar-fogo interessa a vocês também, porque a gente também sabe guerrear, a gente sabe chegar lá. Então, baixa a bola aí que a gente baixa a bola aqui, fechado? Os analistas se dividiram nessas duas teses. E, sinceramente, eu tendo a embarcar com a segunda, porque o Putin estava sem interesse algum de assinar esse cessar-fogo, inclusive levando a ira, pelo menos na retórica, na imagem, na estética, do Donald Trump em alguns momentos. Nós temos 9,23, com este gancho, vamos passear pelo petróleo, cara. Como é que está a cotação de momento do petróleo? O petróleo já estava, desde o começo do dia, avançando. Está mais estressado ainda? Está avançando ainda mais, ampliou a alta, o petróleo está subindo 3,98%, o petróleo Brent é os $65,28, enquanto o WTI avança 4,41% aos $63,47, Léo. Marcelo Coutinho, eu sou obrigado a ir contigo, então, depois de uma longa lateralização, o petróleo tentando dar uma espinafrada, mas veja, não me parece ainda um Kidon com força suficiente para romper essa lateralização, né? Tá correto, a lateralização ela vai ser rompida se o Brent pegar e bater nesse pontinho, 66,50, a cota 65,10. De qualquer forma, enseja, vamos falar dessa forma, um envelopezinho de alta ruim, né? Pra você ver que ele sobe, só que a lateralização ela é descendente, mas ainda pode subir, ainda mais depois do candle de hoje. De qualquer forma, dentro de um longo canal, se você tira essa linha, o Brent permanece lateralizado, a gente vai eventualmente trocar a assinatura da análise para tá montando um envelope de alta, mas ainda, no geral, numa formação muito ruim. 9,24, Guilherme Cunha. Então temos duas camadas para você comentar, no mínimo. Tem Jeremy Powell falando às 2 da tarde e tem essa camada geopolítica de estresse em vários confrontos, especialmente Rússia e Ucrânia, tomando por base o noticiário do fim de semana, e a maneira como o petróleo vai reagindo a isso. 4% de alta não é todo dia que a gente vê. Vamos por etapas, né? Porque o Paulo realmente tem uma perspectiva menor. Quando a gente fala do conflito geopolítico, Léo, é aí que a gente não detém controle algum da cena do próximo capítulo, né? Nem chutar a gente consegue mais fazer isso de um formato minimamente acertado. Então a gente tem que acompanhar o contexto. O contexto é a notícia, Brent dispara, pontuação principalmente para... Nossa, as Junior Oils hoje vai abrir num cenário extremamente feliz, visto que na sexta-feira também tiveram uma
correção mais atritada e a perspectiva de distorção, uma simetria muito grande no fundamento. Esse tipo de movimento do petróleo faz com que traga aí uma perspectiva muito positiva para as Junior Oils e também, obviamente, para o cenário de Petrobras. Porém, né, é um cenário que tem mudança de rota muito significativa. Então, o principal airbag, normalmente banco, né? A gente olha para o cenário de setor financeiro bancário sendo o airbag da nossa bolsa. Hoje será o petróleo o grande protagonista, as empresas correlacionadas para esse tal movimento. Por isso que é muito difícil, né, para o cenário de trader dentro das empresas de petróleo, porque, de novo, se mudar a rota, tiver um cessar-fogo aí nos próximos 2 dias, tudo esse movimento pode vir a ser água abaixo, e a contraparte, né, em questão de retirada de pontos do Ibov, idem. Quando a gente olha para Jerome Powell, acho que é muito complexo a gente sempre não, né, colocar panos quentes aí, colocar como um não evento. Ele pode derrapar ali e falar algo que gere uma volatilidade, mas não é o cenário base. De qualquer forma, 14 horas hoje, importante estar acompanhando, ouvindo o homem falar aí, porque a gente sabe do poder de precificação que qualquer indício de alteração de política monetária americana possui, tá? Então não está no escopo, não está no script, mas se vier, vai gerar uma grande volatilidade para o nosso mercado também. 9h27, opa, mais notícia de petróleo, vai Camila Nascimento. Queria só acrescentar uma notícia, Léo. A produção diária de petróleo do Cazaquistão caiu 4% em maio. O país vinha sendo pressionado por membros da OPEP, incluindo a Arábia Saudita, a obedecer às cotas impostas pelo grupo, Léo. Ok, então aí você tem já o fundamento de uma oferta um pouco menor de petróleo a partir da produção do Cazaquistão, certo? Isso. Que a Camila traz pra gente pra complementar. Então não bastasse o estresse geopolítico, você tem a torneira da oferta um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais frágil. Olha aí, ó, olha a bateria de sineta que você tá ouvindo. Porque o dólar tá caindo quase 1%... E porque o índice está avançando 0,50%. 138.640 pontos. Aquele cenário que eu há pouco mencionava, desenhava, vai se concretizando. Não sei se a gente vai ter fôlego para ver esse dólar abaixo de 5,70. Só sei que está muito mais factível do que quando a gente olhava para o fechamento de sexta-feira. E o Indifut demonstrando um fôlego, nem meia hora do pregão nós temos ainda. A ver... Mínima de novo pro dólar, R$ 5,713. 13 pontos, hein, Coutinho? Pra furar os 5,70, quem sabe? Vai lá. O pivô mostra, você vê a terceira linha desse FIBO no gráfico de 15, já é abaixo de 5,70, R$ 5,687. A segunda tá em quanto, Coutinho? Essa aqui, R$ 5,708. Então, assim, você já tá com 5,70 nela, essa daqui já tá abaixo. Primeiro candle parou certinho na primeira linha, o segundo agora vai descendo, então ponta vendida, isso a gente falou no início do programa. O índice surpreende, o índice inclusive testaria 1,38575, já rompeu 1,38, quase 200 pontos de alta. Cuidado, tá? Porque de novo, né, como eu tô cruzando a linha neste candle e é um candle de 15 minutos, tudo pode acontecer, inclusive voltar. Então, cautela, por favor. Se aí sim, se ele continuar, a ponta comprada fica um pouco mais solidificada. Mas, de qualquer forma, coloca o stop e vai empurrando. Coutinho, vai pra onde? Ok, a gente vai fibar esse cara daqui pra cá. Próximo objetivo, 139,085. 9,29. Guilherme Cunha. Os astros estão se alinhando para um dia muito favorável pro comprado. O índice já sobe 0,60, o dólar cai praticamente 1% e a curva de juros vai dando empurrão para esses dois personagens. Ela vai fechando em 5 pontos base na média a extensão dos vértices. Te convence, Gui? Você acha que essa foto vira filme? Ainda muito cedo? Só 30 minutos de mercado de futuros? Vamos lá, Gui, é você, meu parceiro. Eu não viro a casaca, porque uma vez que eu faço isso, eu vou ter que aposentar o meu pullover da sorte. O meu pullover que desde 1989 não falha. Eu estava nascendo, esse pullover já estava lá como principal indicador de bolsa. Todo mundo tem 10, 20 anos de bolsa, esse pullover tem 35 anos, Léo. Então, por enquanto, eu não vou mudar a casaca, não. Eu acho que o cenário continua esquisito, né? A palavra surpreende é muito interessante.
Então o dólar não, o dólar continua, subiu, vendeu, continua marretada em cima da ponta do câmbio. Índice, vamos ver se é só um respiro do Brent junto com a correção da sexta-feira. Eu só consigo olhar para esse índice e me convencer depois da abertura dos nossos mercados. 9,15 deu a derrapada, jogou ele para cima com uma força significativa, mas eu só vou colocar na mesa a partir das 10h30. Ok, Guilherme Cunha, legítimo. E tenho dito. E tenho dito. Agora, vem cá, meu caro Gui. Nós temos 9h30, você disse, as Junior Oils devem abrir os trabalhos muito bem hoje. Tem alguma que você prefira entre as opções brasileiras? Para trading, Brava Energia, não há dúvida, trading, a Brava tem uma alavancagem muito grande, então nesses momentos que o Brent coloca uma disparada, ela leva de um jeito muito forte, tá? Então olha aí que horrível, né? Um gráfico péssimo de se ver, mas olha pro lado esquerdo da coisa ali, ó. Quando ela quer fazer o movimento, ela faz e humilha a todos nós aí no contexto mais técnico. Então, Brava Energia de atenção na abertura, ela pode, assim como o índice futuro, surpreender tudo e a todos. Então, para trading hoje, olhar, pegar um scalpzinho, botar um dinheiro no bolso, sensacional. E Prio já vinha numa recuperação. Prio é obviamente mais saudável, fundamentos mais saudáveis, a correria dentro de um cenário desse movimento intraday, ela é menor, mas ela já vinha de um formato mais consciente e consistente à sua perspectiva altista. Não duvido nada, foi uma queda expressiva da sexta-feira, de voltar 100% da queda da sexta-feira na data de hoje e rápido, tá? Então nós temos uma mudança significativa para o contexto do petróleo dia após dia, e hoje, em questão de alta, é um dos dias que mais surpreende, então naturalmente isso vai ser reflexo nas Junior Oils. Brava Energia, se não abrir com 4% de alta, ainda dá uma perspectiva de um comprão. E Prio 3, já para o investidor que está querendo especular esse cenário mais atritado de recuperação do petróleo, é a jornada mais simples. 9h32. Vamos falar de Petrobras também, né, Coutinho? Seria incompleto não falar de Petrobras. Brava, Prio e Petrobras, os três papéis que a gente acaba organizando. Graficamente, alguma figura tá mais favorável? Vamos lá, Brava, altista dentro de um canal, ainda que numa formação ruim, ou seja, é altista, mas ele sobe, cai, sobe mais um pouquinho, cai menos e agora sobe. Nos últimos 3 dias, sexta, quinta, quarta, ele pegou e deu uma segurada, mas ainda dentro de um suporte. Então ele vai nessa pegada mais especulativa, agressiva que o Gui comenta, né? Você tem aqui um suporte ao no 8, no 856, o ativo fecha próximo, no 890 tem essa pegadinha. Quando você olha para Prio 3, Prio tem um envelope de alta, Prio cai, mas não o suficiente para quebrar a minha formação. Então tá tudo sob controle, subiu, lateralizou e agora tá nessa lateralização. Poderia vir até 38, 32 ainda dentro do envelope. Da eventualidade que está hoje, eventualmente nem chega, né? Já vai abrir da estabilidade para cima. Melhora 39,87, cujo objetivo é 41,28. E aí, para fechar a análise, Petrobras, essa tá numa formação horrorosa, né? O ativo tá lateralizado desde a primeira quinzena de abril. Petrobras tá em cima de um suportezinho agora a R$ 30,90. A formação, ela é ruim, né? Isso aqui é um cai, corrige e cai. Então isso aqui tudo é baixista, que jogaria a Petrobras a 30,05. Com o cenário de hoje, eventualmente repica. Se repicar, volta para dentro de um canal. Então também não melhora, tá? A Petrobras para destrave teria que ser algo acima de 32,10. Então, essa na banda que você tem, essa linha de cima tá em qual patamar de preço? 32,10. 32,10. Essa daqui? O fechamento de Petri 4 foi 30,90 na sexta-feira. Vamos projetar uma alta de 3% para a Petrobras. A gente chegaria a qual patamar de preço? 3%. 31,85. Vai beirar os 32,10. Um pouquinho abaixo. Tá ali, ó. Tá um pouquinho abaixo. Pouca coisa. Pouca coisa abaixo. Ok, agora importante, se houver um rompimento com consistência desses 32,10, aí fica bonito. A gente tem uma reversão ao eventual envelope de alta, né? Porque subiu, lateralizou. Aí fica bonito. É uma entrega do envelope de alta. 9h34, você vai alinhando os conceitos, os fundamentos, as verdades. Tem a verdade gráfica, essa que o Coutinho acabou de organizar. Tem a verdade do fundamento, o petróleo vai avançando com mais peso, com mais corpo, e tem a do noticiário. Nada que envolva a Petrobras hoje especificamente. Essa dimensão, no caso de Petro, estaria neutra.
Vamos lá, meus amigos, 9h35. Bola rolando no mercado de futuros, você curtindo a dinâmica das negociações. Curva de juros 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, o dólar caindo 0,90. Guilherme Cunha, meu parceiro, seu destaque final. A gente volta a conversar amanhã. Um abraço e até lá. Olha esse agasalho. Acho que a bolsa vai trair você hoje, hein? Não vai não, Léo. Tem até 18 horas e 30 minutos de pregão. Que 9h36 vai me cornetar aqui, não? O que tá fazendo preço é essa corretora que tá chegando, tá todo mundo comprando e aí tudo fica verdinho. Mas não vai me trair não. É isso aí, 10h30, se você quiser me mandar um link novo, eu venho cornetando o gigante. Eu faço a maquiagem vermelha aqui, ó. Chego aqui, tudo... eu sou o Kendon Vermelhinho, o seu amiguinho. Vocês me deram a palavra e eu falo mesmo. Beijo, vou falar destaque final nenhum não. Só não vai comprar em cima de resistência, hein, operador? Não fique emocionado, não. Vai subir, comprar em cima de resistência. Tchau, Elevate. Tchau, Guilherme Cunha. Juízo, Guilherme Cunha. Eu viro a cadeira pra você, ó. Vamos lá, vai. A corretora do TC tá chegando. O Guilherme vira a cadeira, pergunta. Vai, Gui, a corretora do TC tá chegando. Vira a cadeira ou não vira? Aí virou. Às 9h36, Guilherme Cunha girando, rodando. Valeu, Gui, tamo junto. Amigos, temos 24 minutos para as 10 da manhã. Bom dia também ao Lucas Wood, tá aqui no nosso estúdio para nos ajudar com os stories. Segue a gente lá. @TCNewsOficial para quem é de @TCNewsOficial, @oficial TCNews para quem é de @oficial TCNews. No Instagram, @oficial TCNews, não é isso? Isso mesmo, Instagram @oficial TCNews e no TikTok é só inverter, procurar por @TCNewsOficial, Léo. Maravilha, Cá, tamo junto. Vamos cumprimentar o nosso Pedro Albuquerque, o CIO do TC. E o Buca não está aqui na bancada como costuma estar às segundas e sextas-feiras. Em função desse dia histórico pro TC, o Buca fala com a gente direto do local onde vai acontecer o lançamento da corretora do TC em instantes. Olha, traders aí! Alô, Buca, bem-vindo, bom dia! Vamos girar aqui também, vamos girar o baleiro, que é o nosso dia! Chegou! Finalmente! Grande dia, Léo, e eu queria falar para vocês todos, a audiência maravilhosa da TC News, que a gente tanto ama, que traders, somente o TC poderia colocar o nome da corretora dele de traders, porque nós somos traders, tá na nossa essência, tá no nosso DNA, e não é só um nome, é muita novidade. E vocês vão conhecer hoje, com a transmissão começando, a partir das 10h30 ali, vocês vão conhecer todas as novidades da corretora, muita tecnologia. Eu não vou dar spoiler, eu vou ficar quietinho agora, porque tem muita coisa que vocês nem imaginam. Então vem comigo, eu vou estar apresentando junto com o Baroni, tá? E vocês vão gostar muito do que vai acontecer. Grande dia para o mercado financeiro, a gente vai conseguir trazer mais pessoas para investir. A gente vai atender nossa base de uma forma única. É o nosso dia hoje, Léo. Que dia, Buca. E a gente sabe o quanto dezenas e dezenas de profissionais trabalharam para que esse dia chegasse. A gente está ansioso aqui, numa baita expectativa. A partir das 10h40, 10h45 da manhã, o Buca comanda a festa, o lançamento e os detalhes ao lado do Baroni, que é o CEO do TC, o Buca, o CIO. Os dois vão somar forças para o detalhamento desse novo conceito de corretora. Mais do que nunca, um novo conceito, uma nova concepção. Buca, 9h39, eu só vou adiantar uma pergunta que chegou aqui no chat, dentre as várias que chegaram. A galera perguntando assim: qual o maior diferencial da corretora nova do TC? Essa você responde às 10h45? Não, eu quero responder agora. Bora! Aproveita que eu tô um pouco spoilerino agora. O diferencial são vocês. É simples. As corretoras, eu não quero criticar ninguém aqui, tem ótimas corretoras no mercado, mas o cara que vai atender trader somos nós. Vocês não são um número, um lead, qualquer coisa. Cada um de vocês importa. Porque eu nasci como vocês, como investidor pessoa física. Eu já me ferrei muito no mercado. Só um trader sabe o que é passar a noite acordada, as vitórias, conseguir comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem. O seu trabalho
nunca baixar a cabeça, sempre levantar. É uma profissão incrível que está nas gestoras, está nos bancos e está disseminada com todos vocês, investidores, pessoa física. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente está subindo, Léo, algo único e se preocupando verdadeiramente com o cliente. Não tem pegadinha, não tem benefício travestido de comissão, não tem nada disso. Eu sou o guardião disso, eu quero uma operação limpa, transparente, com muita tecnologia. É isso que a gente está trazendo para vocês. Bom, e o dia de hoje, tão importante, tão pesado, simbólico, histórico, ele coincide, por enquanto, Buca, com uma fotografia muito favorável para quem quer tomar risco, porque o dólar está caindo 0,90%, o índice futuro acaba de renovar a máxima intradiária, no que você falava, sobe 0,70, beirando os 139 mil pontos, e a curva de juros continua fechando todos os vértices. É um dia mais favorável para o risco. Combina com o lançamento da corretora do TC, hein? Eu não posso deixar de falar de mercado, afinal nós somos traders. Eu estou num evento, eu estou olhando o mercado. Eu estou sábado e domingo, eu estou olhando o mercado. Vocês sabem o que é isso, né? Então, eu comentei no TC, na sexta, que a mudança de perspectiva da nota, Moody's, não tinha grande relevância e impacto para o mercado, né? É mais um sinal amarelo. A Moody's foi muito complacente com o Brasil naquele upgrade, mas isso não tem impacto porque a desordem fiscal ela não é uma novidade. As agências normalmente estão olhando o retrovisor, elas já estão para trás, então a gente tem que olhar para frente. Não é uma novidade para ninguém a bagunça fiscal do país, o quanto vão gastar para tentar se reeleger, o mercado já está sabendo. O principal aqui no Brasil é a popularidade do presidente Lula. Se essa popularidade começa a crescer, a gente vai ver um impacto negativo no dólar e na bolsa, certamente. Então, monitorem isso, tá? E teve um fato importante no fim de semana também, apesar do S&P estar caindo, potencialmente bom para emergentes, que é uma ligação do Trump para o presidente da China, o Xi, que deve acontecer essa semana, segundo os americanos. Já desmarcaram 1 milhão de vezes, né? Caso aconteça, eu não acho que vai ser uma ligação que vai terminar inconclusiva, Léo. Então a gente deve ter novidades dessa ligação. Provavelmente tinha dado uma apertada ali na negociação entre Estados Unidos e China e foi muito do que eu estava passando para vocês. Vai ser uma negociação longa, vai ser uma negociação difícil, vão ter ameaças de sair da mesa dos dois lados, mas no final deve acontecer alguma coisa, porque aquelas taxas, aquelas tarifas não eram sustentáveis. Então é isso que a gente tem que observar. Eu continuo um pouco mais cauteloso no geral, tá, Léo? A gente tirou o pé dos Estados Unidos, diminuímos posições na nossa carteira muito focada em inteligência artificial, aproveitamos a realização da Bolsa da China para adicionar algumas posições na China, para fazer um load balance ali. E no Brasil, a gente tinha lojas Renner, por exemplo, a gente estava vendido de Banco do Brasil, essas posições foram terminadas, continuamos com algumas posições, mas com algumas travas. É assim que a gente está hoje, para dar uma respirada. O TC Cosmos foi o melhor mês da história do TC Cosmos. Desde lá de 2022, o fundo a gente subiu quase 7% esse mês, o fundo está dando quase 300% do CDI esse ano, e é o melhor fundo multimercado desde 2023. Isso coroa o trabalho de traders, né? Como a gente não ia colocar o nome dessa corretora de traders, é o que a gente acredita, a gente está mostrando que é possível. Por sinal, Fernando Marques, que é o trader principal do TC Cosmos, junto comigo, nasceu da nossa comunidade. Então é assim que funciona. Nós estamos construindo aqui hoje, amanhã, a gente está construindo coisas que a gente acredita, a estrada que a gente acredita. Eu quero vocês conosco. O link provavelmente está fixado aí no chat da TC News para que vocês façam cadastro agora na corretora do TC. Cadastrem-se, porque nos próximos 30 dias, os primeiros vão ser os fundadores. Vocês vão ser privilegiados, vocês vão ter vários benefícios conosco por estarem nos primeiros 30 dias conosco. Então, façam um cadastro,
Acompanhe a apresentação que vocês vão entender o que precisa ser feito para ser um fundador, tá? O cadastro é o primeiro passo e eu espero vocês aqui, Leozinho, a partir das 10h30. É isso aí, Buca. Vamos esquentar os motores. Vai ter abertura do mercado à vista americano. A gente vai trazer os detalhes e passamos a bola pro Buca e pro Baroni para comandarem o lançamento da corretora do TC. Buca, podemos continuar tabelando aqui contigo? Como é que tá o horário aí? Bora. Posso avançar? Bora. Então bora. Você deve ter acompanhado, na trincheira você sempre está, as declarações do Fernando Haddad. Num quebra-queixo com jornalistas, ele disse que já está no radar a moderação de algumas das alíquotas veja aí como o Buca está sendo cumprimentado lá no evento. Você imagina o que ele não vai ser hoje perguntado, interpelado. Ô, Buca, mas que história é essa? Como é que é a nova corretora? Tá tudo em casa, Buca, faz parte, vai cumprimentando a galera aí. Mas fazendo a introdução, o Haddad disse hoje mais cedo que está no radar a calibragem das alíquotas do IOF e que reformas estruturais vão ser endereçadas. Ele, inclusive, classificou como positivo esse momento em que a agenda fiscal está voltando para o primeiro plano. Você embarca na tese do ministro? Acha que isso pode ajudar a explicar a razão pela qual o índice vai renovando máxima atrás de máxima ou dissociaria uma coisa da outra? Não, eu não embarco na tese do ministro, porque a tese do ministro é aumentar a arrecadação para gastar mais. Em nenhum momento ao longo dos 3 anos de mandato, a gente viu uma redução da dívida bruta do Brasil e uma redução da dívida líquida consequentemente. O governo tem sistematicamente aumentado a arrecadação, asfixiado a classe média e as empresas para promover mais benefícios sociais, muito por conta de uma popularidade muito baixa, principalmente para o nível de gasto. O governo está preocupado, a gente vê uma PNAD, uma taxa de desemprego historicamente muito baixa no Brasil, mas mesmo assim a popularidade do governo não sobe, porque a gente sabe, a história está acontecendo, são escândalos, problemas, coisas mal feitas, o IOF é um exemplo, feito de forma atabalhoada, feito de forma sem falar com o setor produtivo, então o governo acaba tendo que recuar e sangra. Então, a minha expectativa é extremamente baixa, Léo. Eu acho que o governo está fazendo um aumento de IOF para chegar em 2026 e provavelmente aumentar o Bolsa Família mais uma vez. Então a expectativa é baixa e, de novo, apesar da preocupação enorme no fiscal, eu tenho uma preocupação enorme no fiscal. O Brasil pode passar por grandes apuros. Imagina se vem uma nova crise exógena. Por exemplo, Deus queira que não, um coronavírus, algum desastre, algum problema. A gente está rodando no limite do possível de uma dívida. Então, não era para estar assim no Brasil. Então, infelizmente, é por conta de uma reeleição que não deveria existir no Brasil. E aí, eu acho que a intenção final é somente aumentar mais gastos e trazer mais benefícios para o governo tentar conseguir uma reeleição, Léo. 9h48. Pedro Albuquerque conosco. Buca, chegou a hora das small caps? Não, acho que não ainda. Eu acho que, salvo algumas exceções, o mercado primeiro vai olhar as ações de maior liquidez, depois um tecido menor, que são as mid caps, tá? Por conta de muitas incertezas. A gente está com um cenário complexo, não só no Brasil, mas fora ainda, né, Léo? E num segundo momento, assumindo que um candidato pró-mercado, né, que possa se dizer pró-mercado, que traga confiança, ganhe tração nas pesquisas eleitorais, aí sim essas ações poderão começar a subir muito, tá? Então a gente ainda está um pouco longe da eleição ainda para começar a falar nisso, tá? A não ser que haja uma mudança material de cenário aqui, aconteça alguma coisa não prevista, a gente vai estar aqui para falar para todos vocês. Vão chegar as horas das small caps, desde que um candidato de pró-mercado tracione nas eleições, nas pesquisas, aí sim a gente vai ver uma disparada. E olho na América Latina também, né? Tem eleições importantes no Chile em novembro, depois a gente tem eleição na Colômbia no primeiro trimestre, no Peru. Então são eleições importantes que podem trazer um outro espectro político para o poder. Então tudo influencia um pouco aqui, Léo, e a gente vai analisando cada pecinha desse quebra-cabeça para montar o formato final, tá?
Buca, o petróleo está disparando cerca de 4%. Entre os fundamentos, uma escalada de violência nesse final de semana, em especial na guerra entre Rússia e Ucrânia. Também há, por parte do Cazaquistão, a Camila traz, uma redução na produção da oferta, mas em relação ao tabuleiro como um todo, difícil a gente imaginar que essa produção um pouquinho mais tímida do Cazaquistão ajude a explicar os 4% de disparada. Como é que você está vendo a resposta do petróleo e essa camada geopolítica que está no radar do tomador de risco? Eu acho que ficou uma série de fatores aí no petróleo. O petróleo abaixo de 60, ele começa a ficar não rentável para uma série de produtores, principalmente o xisto nos Estados Unidos, o shale oil, tá? Esse é um ponto, mas não é só isso. O ataque da Ucrânia, e aqui eu não sou especialista militar, eu acompanho diversos especialistas militares desde que aconteceu a guerra da Ucrânia, de fato, e foi um ataque sem precedentes, né? Um ataque de um custo relativamente barato, com drones baratos e extremamente efetivo em 5 bases aéreas no núcleo da Rússia, né? E 1/3 da frota de bombardeios da Rússia provavelmente destruída. Informação a se confirmar. E analisando todos esses anos de guerra sangrenta, infelizmente, o Putin não tem o perfil de recuar, né? Então talvez esteja mais afastado nesse momento um cenário de paz. Talvez, não há uma certeza, né? Então por isso que a gente pode estar observando uma escalada do petróleo e também uma informação hoje que o Irã deve negar a proposta de desnuclearização do Irã feita pelos Estados Unidos. Então esse é um outro ponto de atenção, né? Deus queira que não aconteça mais uma guerra grande ali, já está acontecendo no Oriente Médio, mas que não escale frontalmente para o Irã. Então são pontos a se observar e são 2 países que têm forte impacto no petróleo. Podem haver mais sanções na Rússia, né, impactando o preço de petróleo, e uma guerra no Irã. O Irã produz cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo, também teria um impacto no petróleo como um todo, no preço do petróleo. Nós temos 9h52. Pedro Albuquerque ao vivo com a gente. Puca, é o seguinte, reta final da nossa tabela, a gente falou de Brasil, a gente falou de Estados Unidos e China com a queda de braços entre Trump e Xi Jinping, falamos agora do petróleo, falamos de geopolítica. E você deu uma atualização, um panorama sobre as posições e a maneira como a carteira do TC Cosmos está estruturada. Uma última camada vem na pergunta do Juliano, que diz assim: Buca, o Jerome Powell hoje às 14h pode mudar o equilíbrio da balança de riscos? Qual que é a sua expectativa para as falas do presidente do Banco Central americano? Pode mudar, ótima pergunta. Todos os dirigentes do Fed são extremamente vigiados nesse exato momento. E o Powell, como presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, é o mais acompanhado. Sim. Qual é a posição do Powell atualizada? O Fed continua da defensiva, esperando uma conclusão do grosso dessa guerra comercial que foi startada, ou o Powell começa a dar sinais de que o Fed está inclinado a derrubar juros? A gente viu um empinamento da curva de juros americana nas últimas semanas, uma parte benigna por conta da desescalada da guerra comercial. O mercado estava precificando recessão, a maior parte do mercado, e agora virou uma minoria essa possibilidade de recessão. Então é muito aguardada a fala do presidente do Banco Central. Apesar da alta do petróleo que a gente está vendo hoje, os preços são muito baixos ainda. E os preços de commodities, no geral, continuam deprimidos. Então é importante notar a fala dele. Eu não sei se vai haver alguma mudança, difícil saber, mas se o Powell der um tilt mais dove, dando um sinal de que em alguma das próximas reuniões vai ocorrer a queda na taxa de juros, a gente pode ver tranquilamente o S&P batendo novas máximas históricas. E o inverso, ele já está mais ou menos precificado, né? O mercado já sabe que o Fed está duro. Então, se ele continuar duro, nós não vamos observar, no meu entendimento, uma grande mudança de preço. Pode oscilar um pouco o S&P, mas aqui a surpresa, no meu entendimento, ela está mais para o positivo e não para o negativo. Esse é o Buca, às 9h55. Buca, é o seguinte, tem link fixado no chat do YouTube
tem link na descrição da nossa transmissão, caminhos não faltam. E eu quero que você faça, não a última convocação, obviamente não será, mas vai ser uma das mais decisivas. Para quem estiver conosco na faixa das 10h45 da manhã, com a pipoca na mão, de camarote, possa não só acompanhar o lançamento da corretora Traders, como também já estar alistado para operar dentro dela tão logo seja possível. Buca tem a sua Masterclass, uma das metodologias mais respeitadas de um dos traders mais bem-sucedidos do Brasil, ao alcance daquele ou daquela que se alistar para a corretora do TC. É só pegar o aplicativo, atualizar a última versão, clicar no botão central na parte inferior. Acessar tc.com.br também é um caminho e você vai encontrar lá o passo a passo. Ou então, se você não tem nenhum desses dois recursos à mão, clica no link que está fixado no chat, clica no link da descrição, não fique de fora da festa. Buca, faz aí a última convocação. Gente, a corretora está operacional no nosso aplicativo, vocês vão atualizar, assim que vocês entram no aplicativo, vai ocorrer uma atualização. Vocês vão entender e ter a ordem de magnitude do que a gente está falando e do nosso projeto. Vocês já podem abrir conta, vocês já podem operar na corretora do TC. Finalmente, um fato tão aguardado, foram anos até a gente chegar até aqui, Léo. Uma corretora pensada para todos vocês. Cada tela, cada pixel, cada experiênciazinha foi construída para ter algo único para todos vocês. E a minha Masterclass, eu vou dar logo após o lançamento da corretora. Já são quase 1000 reservas, vai ser uma das maiores aulas de mercado financeiro e eu espero vocês. Vocês fazem o cadastro, terminem o cadastro na corretora, vocês vão ganhar 5.000 TC Coins. A minha Masterclass custa apenas uma TC Coin. É simboliquíssimo, tá? Reservem, eu espero todos vocês. Vão ter muitas novidades na nossa loja do Trader, onde vocês gastam as TC Coins. Camisetas da Traders, canecas, polo, um monte de coisas bacanas ao longo dos próximos dias. A gente está esperando todos vocês. Aguardo às 10h30 aqui, o Léo, na transmissão da TC News, vai ser transmitida para todos vocês. Estou esperando todos vocês. Valeu, pessoal! Esse é o Buca, CIO do TC, direto, tá muito próximo aqui, região da Faria Lima, direto do local onde vai se dar o lançamento da corretora do TC. Buca, obrigado, arrebenta, e você mais do que ninguém sabe de todo o trabalho, de toda a energia e de todo o conceito por trás dessa corretora. Que daqui a pouco nós vejamos no palco um trader bem sucedido, um CIO que tem feito o trabalho que tem feito, ao lado de um CEO que, somando esforços, tem construído uma nova fase para o TC. Mas acima de tudo, que o Buca que estiver no palco daqui a alguns minutos, o tempo passa rápido, seja aquele mesmo Buca, idealizador, apaixonado por mercado financeiro e alguém que estende o braço para que mais e mais traders possam, através do mercado de capitais, realizar. Um abraço para você, sucesso, boas palavras daqui a pouco e a gente volta a conversar em breve. Obrigado, galera, espero todos vocês. Obrigado, um beijo, Léo, valeu! Esse é o Buca, tá lá, ó, no evento. Bonito, você viu o telão ali, ó? É um show de LED, Coutinho. Ah, vai ser um show, pena aqui. Bom, Calma, Coutinho, não, calma. Também não é pra isso. Calma. Calma, Coutinho. Emocionei. Isso, meu filho, calma. Ó, ele merece o seu like. Ele merece o seu like. Depois desse show, olha. Coutinho, chega. Vai, Coutinho, emocionei. Vai. Não, vai ser sensacional. É o que o Buca falou e a gente trabalhou bastante nisso. É a questão da experiência, né? Então, de novo, conduzi-los, quem ainda não se alistou, baixa o app ou atualiza o app, a lista. A Masterclass não precisa nem falar, né? É a Masterclass do gestor, cujo fundo multimercado é o melhor fundo multimercado do Brasil. Então, de novo, é aquele convite, é mais uma participação obrigatória. A lista que com certeza vai ser uma experiência sensacional. Bom, e pra gente bater esse dia histórico com outra marca simbólica, a gente convocou a tropa do like aqui pra gente atingir 2.000 likes no Manhã TC News. Via de regra, a gente mira 1.600, 1.700. Quando estamos animados, miramos 1.800. Agora, mirar 2.000 dentro do Manhã TC News é muita coisa. Só mesmo com você do outro lado, honrando a nossa parceria que a gente é capaz de alcançar. E nós já temos praticamente 1.600 likes. Que beleza! Faltam cerca de 400 para que a gente bata a nossa meta de 2.000 likes, uma meta à altura do
lançamento da corretora do TC. Venha conosco, sim ou não, meus amigos Flashbull Scalper, Douglas Micheletti. Um abraço para o glorioso William, para o Joelson Leonardo, também tá aqui o Sérgio Luiz Dias, o Vini Volpati, Dali Super Vini, um abração, o Rodrigo Chamusca, também o Douglas Almeida, o Bahia 30, parabéns Léo pelo trabalho de locutor de UFC, Bahia 30, muito obrigado pelo carinho, com essa você me surpreendeu. Também tá aqui a Patrícia, o Aurélio, dizendo, Coutinho se emocionou. O robô Spartacus também tá aqui. Bora, TC Traders. O John Jack. Melhor forma de ganhar dinheiro. O John Jack, sai daí, garotinho. Quem mais? Ó, o Elber Alves. O Jean Francisco. O Mário também tá na área. O Paulo Vieira. Também o glorioso Cristiano Gato Carraro. O Roberto Constantino. Quem mais, ó? O glorioso Tremendão, falei dele. O Ale Mendes, direto do Rio Grande do Sul. Alô, Ale! Galera da Tchê, tá na hora da gente tirar o churrasco do papel, hein? Vamos tirar do papel esse churrasco aí, porque temos motivos. Ainda mais com a corretora do TC que tá chegando. Mais de 2.900 pessoas sabem que a melhor cobertura do mercado financeiro tá aqui na TC News. E essa galera conhece agora as marcas dos produtos e serviços que fazem questão de acompanhar a sua jornada todo dia na dinâmica das negociações. O Mercado à Vista tá chegando. Às 10h01, com esse tom épico, vamos com tudo para a cobertura do Mercado à Vista, que coincide logo na abertura com um dado macroeconômico que sai. Na verdade, é um PMI da indústria brasileira, é isso, Pois não? Isso mesmo, o PMI de manufatura da S&P Global do Brasil ficou em 49,4 pontos em maio, desacelerando em relação aos 50,3 pontos registrados no mês anterior e entrando então em território de retração, Léo. Olha, esta é uma evidência que tende a favorecer o apetite pelo risco, porque o que o Banco Central quer, quando coloca a taxa Selic em 14,75%, é avaliar e identificar sinais de desaceleração da atividade econômica. Este PMI entrega isso, terreno de retração na indústria do Brasil. Então, amigos, veja como é mais uma evidência num filme que nós estamos construindo no minuto a minuto em favor do apetite pelo risco e não exatamente na busca por proteção de capital. Soma-se a isso um dólar a nível global mais fraco. Como é que está o dólar aqui? Caindo 0,75%. Um apetite pelo risco mais comedido nos Estados Unidos. Por outro lado, se espalhando para outros lugares do mundo. Como é que está o Indifut aqui? Subindo 0,92%. São 1.250 pontos de hidratação para o índice futuro. Olha, se 1.000 pontos forem entregues para o Ibov, ele volta sem grandes emoções para os 138 mil pontos. Tem jogo, meus amigos, tem jogo. Marcelo Coutinho, vamos lá. Mercado à Vista agora com Ibov e dólar no gráfico, é a nossa introdução. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo atingiu a minha terceira linha, o no 39086. Cota, o no 39170. Passou um pouquinho, eventualmente por um movimento inercial, porque subiu. Desacelera. O que eu quero dizer com isso? Comprados no índice, day traders de plantão. Fiquem atentos, porque isso é um ponto de inflexão baixista. O dólar desacelera, porém mantém sua baixa, né? Tem envelopezinho sendo desenhado, cai, lateraliza, cai, R$ 5,725, ainda está preso nesse suporte aqui a 5,721. Você tem 1, 2, 3, 4 candles, vai estar praticamente a abertura do mercado, das 9 às 10. A gente ainda segue aqui tangenciando esse nível, mas permanece baixista. Day traders de plantão, vendidos, fiquem atentos. Por quê? Porque o dólar pode subir, R$ 5,743 para posterior queda. Ambos os instrumentos em pontos de inflexão. Obrigado, Coutinho. 10h04, está na hora do destaque inicial dele, Gabriel Junqueira. Meu parceiro Gabriel, bem-vindo. Vamos juntos. É um dia muito... Olha lá, olha o sorrisinho. O Gabriel nem disfarça. Olha o sorrisinho doce do Gabriel. Ah, meu bem, sorria. Alô, Gabriel, bom dia.
Bom dia, Léo. Como é que eu vou estar triste de manhã nessa segunda-feira? Tô triste porque acabou o final de semana, né? Mas numa segunda-feira que o índice futuro sobe 0,85 e que a curva de juros está fechando, e eu tô comprado em Brasil e também ali com minhas posições de NTNBs de longa duration, né? Eu não tenho como achar ruim, né, Léo? Eu tô aqui feliz da vida, depois de tudo que eu sofri no ano passado. Enfim, 2025 tá sendo um ano para nos abençoar aí com uma performance muito positiva. Mas, voltando aqui, mercado reagindo de forma positiva aí, à alta do petróleo, né? Isso já era esperado, a gente sabe muito bem o peso que Petrobras tem no índice e que as empresas exportadoras de commodities têm também, e isso é uma coisa que vale sempre lembrar, porque o petróleo, ele é uma commodity energética que é a base de toda a cadeia de produção de praticamente tudo, né? Então, uma alta no petróleo impulsiona todas as outras commodities, não só as energéticas, como as agrícolas também, como todas em geral. Então, quando você tem um movimento desses, você naturalmente vai puxar todos os outros ativos e todas as outras empresas ligadas a esses ativos também. Então, isso é um ponto para a gente ficar muito atento. O motivo pelo qual isso está acontecendo, de fato, é algo bastante preocupante, mas a gente interpreta aqui o fato e como que a gente vai mexer no mercado hoje com essa nova realidade, né, Léo? Especialmente para o relaxamento e positivismo, que acaba de se tornar membro do YouTube do TC. Obrigado pelo carinho, valeu. O Ronaldo da Silva, o Ed Godoy, que está por aqui. Quem mais? A Bolsinha de Valores. Vendo o Buca todo feliz e confiante, tenho minha libido despertada. O Ronin também tá por aqui, o Bruno Freitas, o Bob Field, você ri, né, Coutinho? Você ri, né? Quem mais? O William tá na área, o SCR, a Lorraine. Vamos lá, meus amigos, já temos condição? Deixa eu ver aqui, 10:07. Não, tem muito leilão acontecendo ainda. Gerdau tá subindo só 4,5, viu? Petrobras tá subindo só 2,6. Que mais? Tem papel que já saiu aqui, colocando as manguinhas de fora. B3 no leilão subindo 1,5. Já a cotação. Mas vamos esperar um pouquinho mais, né? Ainda não temos condição, são 8 papéis ainda em leilão entre as blue chips. Em relação aos papéis que mais se destacam, tem BTG Pactual, Pomo 4. Opa! Todas as blue chips que estavam em leilão acabam de sair, todas. Então agora a gente vai fazer a narração. Quem mais, E o relaxamento é positivo. Oi, Léo. Eu estava longe da TC News porque minha sogra ficou hospitalizada. Ela ficou 5 meses em coma profundo, em estado gravíssimo. E ontem tivemos a terrível notícia. Ela se recuperou totalmente e já pode receber alta. Relaxamento e positivismo. Olha, que a sua sogra não te leia nesse caso, viu? Olha o Jorge Skepp aqui, Leozinho, eu nem sou trader, já tô inscrito pra corretora do TC. Nada mais justo do que estar junto com quem tá junto comigo todos os dias. Muito sucesso. O Jorge é um querido, né? Baita de um cara, gente boa pra caramba, tá com a gente todo dia. Obrigado, meu irmão, vamos juntos. Você é um grande cara. Olha só, amigos, 10:08. Ambev, 0-0, 14-2. E aí o sofrimento já para agora, pra quem tá comprado. Porque B3 sobe 1,3. Agora 1,5 a 14,16. Banco do Brasil sobe 0,50. Bradesco 1,42 a 16,43. Itaú 0,6% a 37,66. E Santander 1,21% a R$30,09. Já não tem exceção, tirando o VEG, porque a Ambev virou. Quarteto de Ferro, CSN sobe 1%. Gerdau 6,23%. Vamos investigar cá o que está acontecendo com Gerdau. Usiminas subindo 0,6 e Vale subindo 0,73. Vale de volta a 52,50. Eletrobras avançando 0,45%. Nós temos agora 0,45 de avanço. Elet 3 e Elet 6. O que mais que a gente tem? Temos também Embraer avançando 0,7 a 65,90. Magalu 2,6% de avanço a 9,46.
Petrobras subindo 2% em média, Petri 4 a 31,58. Suzano avançando 0,70 a 49,99. E a gente fecha com VEG, que está recuando 0,40%, R$ 42,14. 10 horas 10 minutos. Na composição do Ibov, Gerdau sobe 6,3%, Goal 4, 5,5%, Brava Energia 4%, essa aí o Gui cantou. Prio subindo 3,7%, Braskem 3,36%. É commodity que fala? Os três papéis que caem, VEG recua 0,50%, Semin 3,020%. E STBP3, que é Santos Brasil, tá no 0 a 0, né? Não dá nem pra chamar de queda. Então, meus amigos, é dia dos comprados? No gráfico do Coutinho tem aí o índice e o dólar. O Ibovespa ainda no 0,05%. Não acordou o Ibov, né? Acorda aí, Ibovespa. Vai pra cima, meu garoto. Como é que você pode estar em 0,05, agora só 0,10, com essa porradaiada de papel subindo? Acorda, Ibovespa. O dólar recuando 0,9, R$ 5,718. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Temos 10 horas com 11 minutos. Queria que você trouxesse o destaque relacionado a Gerdau, já um gancho pra gente falar com o Gabriel e depois graficar com o Coutinho. Parece que a Gerdau pode driblar as taxas do Trump contra o aço, é isso? Isso mesmo, diferentemente de outras siderúrgicas, a Gerdau ela opera nos Estados Unidos, por isso pode se beneficiar da redução de concorrência externa no mercado americano com as tarifas de Donald Trump e sobe junto com outras siderúrgicas americanas, Léo. Obrigado, valeu pela informação. No gráfico, o Gerdau vem de uma queda, lateralização, aí você teve um rompimento, um retorno para a banda e um novo rompimento. Tá estranho esse gráfico, Coutinho. É um canal de alta, ele tá bem ruim, né? Assim, não deixa de ser uma figura de cunho altista. Você pode eventualmente traçar, deixa eu ver se eu consigo, daqui para cá. Pronto. Então assim, é uma alta, mas é uma alta em canal, né? Então sobe, cai, depois sobe mais, cai menos, sobe mais, cai menos. Não é uma figura boa, mas ok, quem tá comprado fica bem comprado, o ativo sobe 5,57 no dia de hoje, 16,10. No curto prazo, mantém o seu viés altista com o objetivo 16,81. Valeu, Coutinho. Olha aí, Gabriel, Gerdau no quarteto de ferro pode ser o papel para driblar um Trump mais raivoso? Essa questão das taxações, elas estão voltando à tona, nunca saíram de cena, mas voltam à tona, sobretudo com a ameaça de 25% para 50% de mordida contra o aço. Uma das retaliações que o Trump colocou na mesa, podendo entrar em vigor a partir de quarta-feira, se os chineses não fizerem o que o Trump entende que precisa ser feito, que é retomar o que foi acordado na conversa entre os países lá em Genebra, na Suíça, Gabriel. Pois é, Léo, né? Essa situação ela tá longe de acabar e tá longe ali da gente ter como qualquer pessoa que dizer que sabe o que vai acontecer, ela não sabe, né? Porque é totalmente imprevisível, totalmente sem uma direção clara, e quando a gente acha que a guerra comercial parece estar acalmando, o Donald Trump vem com uma nova pérola, vem com uma nova imposição, e a China vai retalhando também, mostrando o pulso firme de que não vai ceder para qualquer coisa que o Trump pedir, né? E nesse meio tempo, né, o que é importante o investidor ficar atento, além de olhar o fato como se, né, não ter a sua interpretação política, enfim, o teu viés, é ver como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Que eu acho que é o mais importante e o que a gente busca aqui, né? É rentabilizar os nossos portfólios em cima desse cenário de alta volatilidade, né? Então, por isso que Gerdau, até como a Camila bem trouxe, né, é um papel que pode ser vencedor, porque a Gerdau ela tem essa operação nos Estados Unidos. Muitas vezes quando eu comentei Gerdau aqui, sempre comentei que a operação nos Estados Unidos trazia para ela, além de uma diversificação geográfica e de receitas, né, porque está exposta a outro ciclo de economia, a outros clientes, você tem agora a vantagem das tarifas e a forma como a empresa pode driblar isso e fornecer, né, para os Estados Unidos, que vai começar a olhar mais para a manufatura, né? Então, um dos grandes moves que o Trump quer nessa guerra comercial é incentivar a manufatura interna dos Estados Unidos, é trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos. E esse movimento de indústrias retornando para o país
vai gerar uma necessidade de novas construções, de investimentos, de obras, e isso a Gerdau estará super bem posicionada para fornecer os insumos necessários para que essas indústrias se recoloquem no país norte-americano, Léo. Por isso é muito importante a gente ficar atento nesse papel que do Quarteto de Ferro parece estar sendo o grande vencedor dessa situação. 10h15, bom cá, dá tempo de você trazer 2 notícias, 2 destaques corporativos pra gente pensar Brasil. Depois lá pelas 10h20 a gente vai com o Guto Cerávulo, direto da Central TC Investimentos. E aí a gente finaliza o giro corporativo já na boca do gol para a abertura do mercado à vista americano. Vamos lá, Cá, contigo. Vamos começar então pelas Blue Chips. Tem dividendos, a Petrobras e Banco do Brasil tem Datacom nesta segunda-feira. Estão trazendo mais detalhes. A Petrobras vai anunciar a posição acionária desta segunda-feira. Ao todo, a estatal vai distribuir R$ 11,72 em dividendos IJCP, que é o equivalente a 90 centavos por ação. E agora, em relação a Banco do Brasil, o banco vai distribuir 2 proventos diferentes para os acionistas registrados ao final do pregão nesta segunda-feira. R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais em JCP e 516 milhões de reais em JCP a título de remuneração antecipada do segundo trimestre. E agora falar de Vale também. A companhia antecipou a publicação de um relatório financeiro com estratégias de descarbonização. A Vale afirma que será a primeira mineradora global e a primeira empresa brasileira a elaborar tal documento. E aí, destacar esse parágrafo do texto que diz que o documento vai reportar investimentos de 7 bilhões e 400 milhões de reais em iniciativas de descarbonização desde 2020 até o ano passado, sendo 1 bilhão e 380 milhões de reais em 2024, Léo. Destaques dos grandiosos aí por parte da Camila Nascimento, Banco do Brasil, Petrobras, Vale nesse último highlight. Gabriel Junqueira, diga lá. Bom, Léo, a gente está vendo aí realmente, né, um movimento dessas empresas bem fortes hoje, né? Então, você está vendo aí a Petrobras subir bastante, a Vale, o Banco do Brasil também, que está começando a retomar um pouquinho, não na mesma intensidade, mas é um movimento muito positivo das Blue Chips e um dia muito positivo para o mercado brasileiro como um todo, Léo. Vamos lá para o gráfico de Petrobras, de Banco do Brasil e de Vale. Coutinho deu o seu show, pois não? Vamos lá, começando com Vale. Vale está dentro de um canal. Na sexta-feira é aquilo que a gente comentou, né? Compra especulativa sob suporte, sendo bulimado ao vivo pelo Léo Pinheiro. O Guto Cerávulo deve fazer algum comentário. Eu pedi a ele se ele tivesse um tempinho para falar de Vale, até não em comprar, mas em sim defender de Vale caso perca 5221, Vale dentro de um canal numa figura gráfica lamentavelmente ruim. Quando eu vou para a Petrobras, a gente já cantou, né? Começamos o início do programa com o Leozinho falando da eventualidade de alta que deveria romper R$ 32,10 para Petro destravar. Petro não destrava, sobe 1,84, cota 3146, ainda no canal, parte superior, formação gráfica ainda ruim. Para terminar, Banco do Brasil chega no seu fundo, lembra? A gente falou R$ 23,20, a gente está ali na iminência de chegar a R$ 23,47, está pertinho da linha. Ensaia uma desaceleração, é aquela compra especulativa, de novo, para quem acredita na tese, compra de longo prazo, gráfico semanal, compras pequenas, preço médio positivo. 10h18, agora. Prestem atenção, com o Ibovespa saltando 1%. 1.300 pontos de hidratação, os 137 ficam para trás. Os 138.318 são nova realidade, com o dólar caindo 1%. R$ 5,714 é o que temos agora. A mínima intradiária foi R$ 5,710. A gente ficou muito próximo dos 5.700. E com a curva de juros fechando 4 pontos base, ou 3 pontos base e meio em toda a extensão, você é o nosso convidado para partir para a Central TC Investimentos. Vamos conversar com Guto Cerávulo. Qual que é a simetria que você identifica aí num dia especialíssimo, meu caro Guto? Afinal de contas, é o dia do lançamento da corretora do TC. Tá todo mundo assim, ó, emocionado, ansioso, feliz. Vai lá, Guto! Excelente dia a todos, um marco histórico para o mercado brasileiro. Vamos lá, pedido do meu amigo Coutinho, Vale nesse exato momento a 52,46,
Tá? Ele falou para comprar, né, um seguro para proteção, tem uma compra especulativa sob suporte. Então, a indicação é comprar Vale Rato 546. Tá? É uma put que te dá o direito de vender a 52,55, praticamente um at the money. Você vai pagar 92 centavos. Né? Considerando o preço de agora, né, tem perda máxima de 1,55 e para cima é só alegria, é lucro no bolso, porque é faca na caveira, dinheiro na carteira. E hoje, o pensamento do dia, eu vou falar da inauguração de um fato histórico. Hoje não abrimos apenas as portas de uma corretora, abrimos caminho para uma nova era no mercado de capitais do Brasil. A Traders nasce com um propósito claro: romper com o velho, questionar o óbvio e entregar liberdade com inteligência para quem ousa pensar diferente. Chega de mesmice travestida de tradição. Chega de pouca transparência com nome bonito. Aqui a regra é clara: conhecimento, coragem e caráter. Vamos incomodar, provocar e, acima de tudo, transformar. Esse é um marco histórico. Não porque dizemos, mas porque vamos provar. Bem-vindos à Revolução, bem-vindo a Traders. Beijo no coração. Guto Cerávolo, mais do que um pensamento do dia, um marco retórico para a gente acompanhar o lançamento da corretora do TC. Fazemos todos aqui, das palavras do Guto, as nossas. 10 horas com 21 minutos, daqui a pouco, o lançamento da corretora do TC. Coutinho, como é que tá o batimento cardíaco? Faltou isso. Produção, faltou isso. A gente tinha que colocar o teu batimento cardíaco em tempo real. Pegada Big Brother Brasil em dia de eliminação. Melhor não, Guilherme. Ó, Coutinho. Não, o pessoal ficar preocupado. Para com isso, pô. 50. Ia bater mais forte esse coração aí? Não, melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Ó, Ó o bullying. Ó, no paralelo aqui, você tá acompanhando as imagens da transmissão oficial, que nós vamos naturalmente embedar aqui na nossa programação. A gente vai retransmitir na íntegra, apenas siga conosco, você não vai perder nenhum detalhe. 10 horas com 40, 10 com 45 minutos. Assim que a gente fechar a cobertura do mercado à vista americano, abrem-se os trabalhos lá da cobertura especial para o lançamento da corretora do TC. Então tá assim, ó, tá na capa e esse aí já é o logo, né? Então assim, nós tivemos o batismo da corretora com o nome Traders, esse é o logo. No raio. Raio que ajuda bem a ilustrar a dinâmica de um trade. É rápido, é imediato, tem que estar muito ligado, pode mudar conforme o vento, é ou não é, Coutinho? É dinâmico, day traders de plantão, se preparem, vai ter muita coisa bacana. Quem ainda não se alistou, baixa o app, vai poder ser fundador da corretora. Tem uma grande sacada que foi criada por nós, vale super a pena. 10 horas com 22 minutos, daqui a pouco mais detalhes. Gabriel, eu não te dei esse espaço, né? E eu preciso te dar esse espaço para você se posicionar e trazer também as suas palavras para esse momento tão importante de novo capítulo para o TC, de novo capítulo para o mercado de capitais. É uma nova corretora com um novo conceito e a galera pouco a pouco vai se organizando para viver esse momento, esse dia junto com a gente, aqueles que não estão porventura listados ainda. Diga aí, Gabriel, transmissão marcante a de hoje. Não, totalmente marcante, um dia único que vai ficar aí escrito na história do TC, na história do mercado. Eu acompanho o TC desde a pandemia, né? Então são 5 anos aí que a gente tá acompanhando a empresa se desenvolver. Aqui há 1 ano e pouco que a gente está junto aqui na TC News fazendo os comentários. E para mim é uma satisfação enorme ver agora uma empresa tão legal poder oferecer um serviço que é único. Na semana passada eu comentei que a gente, como investidor institucional, né, trabalha com o mercado todo, né, todas as corretoras, a gente tem conta em todo mundo, opera com todo mundo, e o que o TC está trazendo eu não tinha visto ainda no mercado. Eu não vi em corretora gringa, eu não vi em corretora tradicional aqui no Brasil, e de fato é um serviço que vale muito a pena para quem é trader e para quem também quer operar o mercado de uma forma mais tranquila. Você vai ter acesso a diversos produtos de investimento, enfim, algo muito, muito legal. 10h24, agora ó, assopra que esse dólar cai dos 5,70, hein?
Tá quase em 5,69, mínima atrás de mínima pra moeda americana, R$5,703. Alô, Coutinho! O envelopezinho de baixa aconteceu, né? Então a gente cantou, cai, lateraliza, cai. Agora rompe, ainda sem confirmação, mas já se distancia um pouquinho. R$5,708, cota 703. Objetivo, a priori, vai lá, R$5,687. E a gente não tá vendo um cansaço por enquanto? Você já diria que esse é um abaulamento? Ainda não, né? Não, ainda tá com candle, pelo menos se esse candle se firmar, ele é um candle de aceleração, né? Ele é maior que os candles anteriores, ele é um candle que rompe um suporte, então aqui não tem não, aqui ainda tem mais queda a priori. Eu precisaria de candles invertendo, presença de pavio inferior para denotar reversão. Por enquanto, tá belezinha, deixa descer, vamos ver, 5,687, esse é o número que a gente vai mirar. Mais destaques corporativos na voz de Camila Nascimento. Vamos falar agora então de JBS. A companhia obteve o registro de emissor estrangeiro e concluiu a etapa decisiva para a dupla listagem com BDRs na B3. Com isso, as ações ordinárias da JBS vão deixar de ser negociadas na B3 a partir do dia 6 de junho de 2025, data em que será concluída a incorporação das ações pela JBS Participações. Em contrapartida, os acionistas vão receber os BDRs da nova empresa listadas no exterior, com negociações iniciadas no dia 9 de junho. Léo. Obrigado, Cá. Vamos lá, rodando a palavra entre o Gabriel Junqueira e o Marcelo Coutinho, pois não, Junqueira? Bom, dupla listagem da JBS, tá aí uma coisa que a gente fala há um tempo já, um evento também muito importante para essa empresa, um evento que pode destravar muito valor. Semana passada a gente teve uma entrevista do Wesley Batista, né, um dos donos da empresa, falando de um potencial, uma potencial alta de 300% da JBS ser a primeira empresa brasileira que faz parte do S&P 500, o que seria para nós como brasileiro um grande orgulho e também algo que pode gerar um ganho muito, muito forte em JBS. E isso é uma das coisas que a gente vem sempre falando aqui, o porquê que isso acontece, né? Porque hoje, como sendo uma empresa listada na Bolsa de São Paulo, né, a JBS ela faz parte do basket de emerging markets dentro dos grandes fundos. Ela fazendo essa mudança para os Estados Unidos, ela se torna uma empresa que vai fazer parte do basket de equities. Então vai destravar um monte de outros investidores que vão começar a olhar para a JBS, ela vai poder fazer parte de carteiras recomendadas lá nos Estados Unidos. E não se enganem, a liquidez lá é muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é um grão de areia numa praia imensa de investimentos e essa listagem da JBS vai destravar muito valor. Aí você vai perguntar para mim, mas Junqueira, por que a empresa não subiu então, desde que soltaram a notícia, por que ela está aí lateralizada para baixo, realizou, enfim, o que está acontecendo? Movimentos técnicos de curto prazo. Você tem ali uma situação que muitos fundos passivos que hoje detêm ações da JBS por ela fazer parte do Ibovespa, por ela fazer parte do IBRX100, estão começando a vender suas posições, dado que BDR não faz parte do índice Ibovespa. Então, você tem um movimento técnico atual de alguns investidores que estão vendendo, não porque eles não acham que a empresa vai subir, mas porque não faz parte do mandato de investimento deles. E isso, quando a gente faz investimentos, principalmente em ações, precisa ter um horizonte de mais longo prazo. É algo que você está suscetível a acontecer. Minha opinião é que a JBS está talvez num ponto de compra histórico, Léo. Vamos lá para o gráfico de JBS, na voz de Marcelo Coutinho. Bom, o gráfico ele vai aí com uma figura de convergência, né? Então é o que o Junqueira comenta. Você tem aqui uma queda de curto prazo, agora uma lateralização e uma estabilização do papel. A figura em si, ela pode ser chamada de uma figura de alta. Você tem aqui um leve envelopezinho de alta, apesar da convergência mais de longo prazo. No curto prazo, ok. Quem vai permanecer com o papel cota R$40,50, seu objetivo 45,21. É lógico que tem todo o cenário externo que tem que ser avaliado, mas em termos de posição de curto prazo, sob controle, colocaria o stop e levaria a 45. Novas entradas? Não faria, porque está fora das linhas do FIBO. O ativo tem 64 de vol, o stop loss na casa de 80 centavos. Gabriel, eu tenho 1 minuto e meio aqui, praticamente para a abertura americana. Fala desse update de Curi 3 por parte do Santander e do update de Raizen por parte do Bradesco.
Bom, Cury é uma empresa que está subindo 64% no ano, né? Então, uma empresa maravilhosa ali. Ela está até outperformando o índice de empresas imobiliárias que está subindo 41% no ano, e ela está subindo mais que isso, né? Então, o Santander ele segue confiante na tese de Cury, mantém uma visão, uma perspectiva muito positiva e incorpora nesses resultados que a gente teve aí do quarto tri e do primeiro tri de 2025 uma previsão de lançamentos para o biênio de 25-27 muito forte, né? Então, você deve ter um operacional robusto, você deve ter mais de 48% de lançamentos no ano de 2025. A gente está falando que só nos primeiros 45 dias do ano a empresa já lançou 1,4 bilhão de reais, Léo. É muito dinheiro. Projeta aí que ela deve ter um lançamento anual aí de 10 bilhões em 2027, aproximadamente 29 a 30 mil unidades, comparado a 12.600 que ela lançava em 2021. Então, realmente, a Cury está subindo demais, está sendo muito forte, passou por todo um processo de reestruturação interna, seus back-office, seus processos. É, de fato, uma empresa que está sendo ali uma alegria enorme aqui nos nossos portfólios da Santa Fé Investimentos, e trago aqui para vocês. Aí você vai me perguntar, pô, mas a Cury já não subiu demais, né? Porque você olha um gráfico desses aí. Outro dia vocês estavam falando que eu estava namorando o gráfico de Vulcabras, mas olha esse de Cury aí, né? Você vê aqui que a Cury ela segue negociando a um preço-lucro ali estimado para 2026 de 7,3 vezes. Não estamos falando de uma empresa que está um absurdo não, Léo. Pode ser que ela continue subindo. E ó, ele tá bonito esse gráfico aí. Ó, se ele quiser jantar comigo sexta, eu vou perguntar, cara. Ai. Ô, Gabriel, 10h31. Nós não temos tempo de abordar a Raizen, pelo menos não agora. Vamos partir para os Estados Unidos. Abertura do mercado à vista lá na terra do Tio Sam. CME Group chega. Tá na hora de Opening Call. Vamos lá, meus amigos, na tela para vocês, a tabela da volatilidade. Vamos com a dinâmica do mercado à vista na terra do Tio Sam. Olha como melhorou. Você tem um dólar que ainda está enfraquecido a nível global, mas olha o VIX. Quem tá aqui desde cedo viu, a Caixa chegou a narrar praticamente 7% de alta do VIX. Assim também pingou para mim na faixa das 8, 9 da manhã. Agora, na boca das 10h31, o VIX já disparou quase 7%. Tem uma alta de 3,5%. Estamos pouco a pouco nos distanciando dos 20 pontos, mas ainda próximos deles. Yields de 2, 10 e 30 anos deixam o alerta ligado. São 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Camila Nascimento, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, os índices acionários americanos na sua voz. O S&P cai 0,22% aos 5.899 pontos. Dow Jones recua 0,41% aos 42.098 pontos. Russell 2000 está na estabilidade no 0 a 0 aos 2.065 pontos. E a Nasdaq, que é a exceção, está avançando 0,06%, bem perto da estabilidade por enquanto, aos 19.129 pontos. Léo. Temos 10 horas com 32 minutos. Tesla, que chegou a cair mais de 2% em alguns momentos do pré-mercado, abre caindo 0,30%. A Amazon está subindo 0,20%, virou, Meta avançando 0,50%, Google cai 2% numa realização um pouco maior, Nvidia está avançando 1,4%, Apple 0,50%, nós temos Microsoft no 0 a 0, mas assim, melhorou bem o quadro. Vamos pro gráfico, Coutinho, é com você. Bom, vamos lá, pessoal. O Outlook americano permanece lateralizado, tá? Então você tem todos os índices ainda dentro daqueles mesmos canais, pegando um pouquinho a parte de notícias, você tem aí a questão da guerra tarifária Estados Unidos e China. Isso lamentavelmente não se resolve e isso lamentavelmente acaba travando os preços. Então a gente não tem destravamento. Olha aqui o finalzinho da semana nos 4 gráficos, então você tem candles com corpo pequeno, você tem presença de pavio que denota volatilidade. Se você pegar esse candle aqui, por exemplo, do S&P 500, subiu, caiu praticamente no 0 a 0, na sexta-feira a mesma coisa. Como a Camila narra, o mercado praticamente na estabilidade, alguns índices sobem poucos, outros caem poucos. O Outlook permanece ruim, lateralizado, sem viés direcional. 10 horas 34 minutos, Camila Nascimento, vamos com algumas das notícias que tocam Estados Unidos. Vamos começar então por Tesla. As vendas da Tesla na Espanha caíram 29% em maio, enquanto outras marcas de carros elétricos dispararam. Mais uma notícia que expõe a dificuldade da companhia na atualidade
com o continente europeu. E destacar também que empresas chinesas concorrentes da Tesla divulgaram resultados acima do esperado, mostrando forte crescimento nas vendas, inclusive a chinesa Xpeng, Léo. Obrigado, Ká. Tesla tá no gráfico e eu só vou pedir uma rápida licença para você, Coutinho, porque coincide com a abertura do mercado à vista americano uma perda de intensidade aqui no Brasil, tá, pessoal? Sendo bastante preciso, o Ibov, que tinha 1.300 pontos de hidratação, agora tem 500. Foram 800 pontos deixados para trás no horizonte dos últimos 6, 7 minutos. Curva de juros aqui no Brasil segue recuando, 4 pontos base. O dólar segue caindo, esse não se mexeu, 1% de queda, R$ 5,714. Agora, o Ibov vai subindo só, entre aspas, 0,41%, só perto do que já chegou a subir. Em relação às blue chips, Ambev cai meio, B3 cai meio, olha Banco do Brasil, hein? De novo no terreno de baixa, Banco do Brasil caindo mais 0,17, R$ 23,37, agora R$ 23,36, mínima intradiária para Banco do Brasil. Eletrobras também virou, tá caindo 0,45, Santander recua 0,57, VEG cai 1%, já se despede dos R$ 42, são os destaques de baixa. Quem mais, vai se destacando aqui na ponta oposta? Magalu brilhando hoje, 4,5%. Gerdau segue firme, sólida, 5,5% de avanço, é quase um head nesse contexto da taxação do aço. E Vale precisa ser destacada, continua de volta aos 52,50, avançando 0,73%. Agora nós temos muito mais papel caindo do que há pouco na Bolsa Brasileira. São Martinho caindo 2, Pets caindo 1,5, Raia Drogasil caindo 1,20, os 3 papéis de maior destaque de baixa. Gerdau subindo 6, Magalu subindo 5, Prio subindo 3 e Rumo subindo 1,91, os principais destaques de baixa. 10h36, voltemos aos Estados Unidos então. Coutinho, graficamente tem alguma coisa que você queira destacar no dólar e no índice? Mudou alguma coisa? Não, nada. Segue o jogo, né? Segue o jogo normal. Então partiu Tesla, vai lá. Bora. Tesla lateralizado, $347,66 dentro de um envelope. Tesla 347 não pode romper 339,28. Então, por enquanto, sobe, longa lateralização, o que é ruim. Mas ok, é um envelope de alta, então sobe, lateraliza, sobe. Vamos ver o que acontece para quem está comprado com Tesla quando bater, se bater, $339,28. 10h37, Tesla no radar, direto para Nvidia. Mais um highlight, Camila Nascimento. Um relatório do Morgan Stanley sobre a companhia destacando que a Nvidia segue como um caso único de investimento. Então, o Morgan Stanley reiterou sua classificação acima da média para a Nvidia, chamando-a de oportunidade única no setor de semicondutores e mantendo-a como a principal escolha da empresa, apesar das preocupações mais amplas sobre os ventos contrários do setor. Os resultados mais recentes da Nvidia impressionaram em várias frentes, embora houvesse orientação limitada sobre o segundo semestre de 2024. Espera-se que uma preocupação importante no curto prazo, nomeadamente que os gargalos, estão levando ao aumento do estoque entre as fabricantes de design original. Léo. Obrigado, Cá. Nvidia, então, no radar. Vamos pro gráfico, Coutinho. Muito semelhante à Tesla, você tem aqui 2 envelopes, subiu, lateralizou, subiu, agora espera-se, sobe, lateraliza, também sobe. O ativo cota 1,3716, não pode perder 1,3134. Da forma que está, tudo sob controle também. Se cair, eventualmente, você tem de 1,37 a 1,31, $6 de queda para eventual alta. Quem está comprado está bem comprado, confirma acima de 141,90, compras a critério, objetivo final 15899. Temos 10h38, daqui a pouco o lançamento da corretora do TC. Falta pouco mesmo, alguns minutos para você acompanhar a dinâmica em que Pedro Albuquerque, o nosso CIO, e o Baroni, o nosso CEO, trazem detalhes, explicam a dinâmica e oferecem para você o passo a passo para compreender tudo que de diferente gira em torno da Traders, a corretora do TC. Iniciaremos já. É o recado que consta na transmissão oficial do lançamento. Daqui a pouco a gente retransmite e monitora esse minuto a minuto. Quero agradecer aos mais de 3.100 telespectadores que nos prestigiam e agradecer aos mais de 1.800 likes que nós já temos de maneira acumulada. São 10h39. Vamos para a reta final. Bom, Gabriel, hoje o nosso espelho ele tá
redesenhado, reconfigurado a partir do lançamento da corretora do TC. Em função disso, eu sou obrigado a me despedir um pouquinho mais cedo de você. Mas para não deixar, como nunca deixamos, o nosso trader investidor na mão, você falou de Cury e ficou faltando um destaque sobre Raizen, que me parece ter sido elevada por parte do Bradesco. Se despede em cima desse gancho e deixa suas palavras para o lançamento da corretora do TC. A gente volta a se encontrar amanhã, Gabriel. Bom, Léo, sobre Raizen, né, o Bradesco escreveu um relatório falando um pouco sobre o turnaround da empresa, né, então falando dessas vendas de ativos e como você tem 3 cenários que podem ser muito relevantes, né, então a venda das operações na Argentina, da distribuidora na Argentina e das usinas pode gerar para a Raizen aí uma desalavancagem significativa que teria ali um impacto muito positivo nas ações. Porém, isso depende muito também do preço que a Raizen vai conseguir atingir nesses ativos, né? Uma vez que você perde poder de barganha, sabendo que quando o vendedor ele tem uma necessidade de vender, né? O comprador não vai pagar muitas vezes o valor justo, o que pode trazer para a Raizen uma questão um pouco complicada e que atrapalha um pouco esse turnaround. No entanto, né, a empresa ela tem aí a capacidade de gerar um valor bastante relevante e essa desalavancagem pode acontecer sim no curto médio prazo, Léo. Vale lembrar aqui, destacar, né, para você que quer acompanhar um pouco mais desse update da Raizen e também da Cury, tá tudo lá na plataforma do TC para que você possa acessar esse conteúdo de forma lá, tá escrito no meu perfil. E para a corretora, né, com todo o sucesso do mundo, eu já fiz aqui minha TED aqui e já vou começar a operar via lá, Léo, e você? Também, claro, estamos na fila, só aguardando a autorização do árbitro, como diria Galvão Bueno. Gabriel, muito obrigado, tamo junto, meu irmão, até amanhã. Eu que agradeço, um grande abraço e até amanhã, pessoal. Valeu! Faltam 19 minutos para as 11 da manhã, faltam 4 pra gente fazer a transição da transmissão e partir pro lançamento da corretora. E você aí do outro lado vai nos prestigiando, olha... 1.870 likes. Faltam 130 para os 2.000. Que é isso, Coutinho? Se você convocar a tropa, a gente bate agora. Vamos lá, pessoal. Quando a gente pediu, tava 1.100? Tava 1.100. 1.100? É, São... beirando os 1.100. Beirando os 1.100. Então, de novo, se você não se importa, por favor, para deixar o meninão feliz, 2.000 likes nos próximos... Até o final do programa, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá, 2.000, pessoal. Bora lá. Vambora, Coutinho. Olha, a CME Group destaca... O Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, fala hoje às 14h. Claro que vai ser atração no seu almoço de negócios, que já nasce especial, uma vez que tem que monitorar o minuto a minuto das declarações do presidente do Banco Central americano. E para honrar a nossa parceria com a CME, de tempos em tempos a gente vai lá e faz questão de exibir a FedWatch, a ferramenta através da qual o mercado, via derivativos, busca antecipar os próximos passos do Fed. Vamos fazer isso agora? Deixa eu colocar aqui para vocês como é que tá o passo a passo pensado para daqui em diante. Nós temos 4 reuniões. Dessas 4 reuniões, 4 tirando a imediata agora do dia 18. Nós temos dia 30 de julho, 17 de setembro, 29 de outubro e 10 de dezembro. Para a próxima reunião, é quase como um não evento. 99% dos derivativos entendem que as Fed Funds serão mantidas entre 4,25% e 4,5%. Aí o jogo começa a esquentar a partir das projeções para o dia 30 de julho. A ampla maioria continua apostando em manutenção. 75% dos derivativos sustentam que o Fed deverá manter o intervalo de juros entre 4,25% e 4,5%. Só que aí em setembro isso começa a mudar. 56% enxergam o primeiro corte de juros no mês 9. Aí nós teríamos o intervalo Fed Funds entre 4 e 4,25. Isso é importante, de tempos em tempos eu repito, no Brasil a gente tem uma taxa básica de juros, ela é absoluta. Nos Estados Unidos nós temos um intervalo básico de juros, então é sempre um range de 25 pontos base de diferença. Como nós atualmente estamos entre 4,25 e 4,5, em setembro a maioria do mercado projeta um corte de 25, então o intervalo de juros passaria a orbitar entre 4 e 4,25. Para outubro, o mercado vê ainda um corte, olha lá. 41% continuam enxergando um corte, o espaço para um corte, mas 37% correm por fora e já enxergam 2 cortes. Para dezembro, nós temos 22% vendo um corte, 40% vendo 2 cortes e 27% vendo 3 cortes. Vai ser curioso notar, assinalar, aferir
como essas estatísticas vão se comportar depois das falas de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. O homem fala hoje às 14h. 10h44, nós nos despedimos da cobertura sobre o mercado lá nos Estados Unidos, com a última atualização da Cá a respeito de Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 melhoraram muito a fotografia em comparação com os momentos antecedentes ali no pré-mercado americano. Continua encorpando viagem alta, Cá? Isso mesmo, Nasdaq agora está subindo 0,16%, hoje a 9.145 pontos, e os outros índices diminuíram bem a queda. O S&P cai 0,15% aos 5.902 pontos, Dow Jones recua 0,36% aos 42.119 pontos, enquanto o Russell 2000 está recuando 0,33% aos 2.059 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Não, o Tesla chegou inclusive a virar, agora está praticamente no 0-0. Mas o VIX, pra gente se despedir, o VIX avançando 2%, não é nada perto do 7 a que chegou em algum momento, 18,98. Tabela da volatilidade na tela para vocês a partir de agora. Sai PMI nos Estados Unidos, Camila Nascimento. O PMI industrial da S&P Global dos Estados Unidos ficou nos 52 pontos, abaixo da previsão de 52,3 e também do dado anterior, que era de 52,3 pontos, Léo. É um abaixo meio em linha com o consenso, né? Quer dizer, foi por pouca coisa. Em princípio, só vai dar sequência a esse cenário de acomodação. Vou usar essa palavra, de acomodação, de calmaria, de baixada de poeira em relação às negociações americanas. O pré-mercado mais tenso vai dando substituição, ou vai dando lugar, vai dando espaço, vai sendo substituído, para ser mais preciso, por um ambiente mais favorável para o risco. Coutinho, me despeço de você, meu parceiro. Muito obrigado, tamo junto. Amanhã a gente volta a conversar. Um abraço, queridão. Obrigado por tudo, pessoal. Um abraço, boa sorte. E não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Tchau!